Oi, Natália, seja muito bem-vinda ao Endorfina. Bom dia, obrigada. Nossa, é um prazer, é uma honra. Eu tô muito emocionada de estar aqui com você. Olha, eu posso te garantir que eu estou igualmente emocionado e contente, porque eu não vou me recordar aqui quem foram os ouvintes ou as ouvintes que me recomendaram você, e eu acompanhei o B515, né, esse ano, e vi lá a tua chegada e tal, e vi a prova como um todo do Thiago, né, que vai estar aqui também, mas eu tenho essa esse respeito e admiração também, mas assim, esse respeito pelas mulheres que resolvem encarar esses desafios, porque são perrengues, enfim, muito grandes, né, é muito tempo, envolvido aí com sofrimento, fora completamente da zona de conforto. Uhum. E eu arrisco dizer, já disse isso outras vezes aqui, que eu acho que as mulheres têm mais encaram isso de uma maneira talvez menos difícil, ou talvez mais leve do que os homens, que eu acredito que tendem a dramatizar um pouco, por mais, que às vezes isso possa parecer, Parecia. incoerente. Mas vai ser legal, você vai ver, a nossa conversa vai ser bacana. Agora, você estava me contando um dia desses, né, que a gente estava, se conectando e tal, que você vem de uma família, prioritariamente feminina. Você diz que É, se você tem mais 2 irmãs, né, vocês são 3 filhas e que você tem 27 primas, não é isso? primas e espalhadas, sim, muitas, Sim, muitas é. primas. A maioria mulheres, né? Aham. E aí é Você complicado. cresceu nesse ambiente, então, mais feminino? Mais feminino. E acho que por isso que eu sempre desejei muito ser mãe de meninos, Aham. sempre. Né? Uhum. Eu acho que o universo masculino é mais descomplicado, vocês são Uhum. mais resolvidos, o que tem que Uhum. falar, fala diretamente, não Uhum. guarda mágoa, né? E isso fica mais fácil a vida, né? E eu queria Entendi. aprender como que é o lado feminino, porque eu nunca fui uma menina muito feminina, desde pequena, né? Eu Uhum. sempre fui a vírgula que não faz parte, sabe? O Sei. ponto que não faz parte da frase. Eu Aham. sempre fui mais menino do que menina. Aham. Então, isso ficou fácil para mim. Eu sempre achei, eu vou ter que ser mãe de meninos. E realmente fui mãe de meninos, né? Uhum. E por que que você, faz essa avaliação de que você nunca foi muito menina no padrão da sociedade, talvez de antigamente, né, porque hoje em dia a gente não pode mais muito falar disso, Não, qual que é o padrão feminino, né, mas é. como a gente é mais ou Eu menos da mesma quer dizer, nós somos da mesma geração, somos né, da mesma geração, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tá cheio de ouvinte mais jovem que vai falar: "Bom, mas qual que é o padrão feminino?". Mas para é, nós que fomos criados como a gente foi naque, criado, existia assim, né, menina com sim, boneca e cor-de-rosa e isso, lacinho, e menino jogando futebol com o joelho machucado e de é, azul. Mas nesse é. contexto você se achava mais menino. Por quê? Então, primeiro que eu não gostava das brincadeiras Mais de menino não, meninas. né? Não tão menina. Não tão menina. Não, mas eu não ligo até de falar, porque eu acho tão bonito. Eu gosto tanto do universo masculino que eu gosto até de ser um pouco menino, né? Assim, ter essa Aham. coisa de menino resolvida. Uhum. Bom, quando eu era criança, eu já não gostava das brincadeiras das meninas, de ficar no mesmo lugar, de pintura e brincar de casinha. Eu sempre gostei muito do movimento. Então eu brincava era de corrida na rua, era de pega-pega, era sempre disputas e então sempre com meninos, que meninos que brincavam mais assim, né? Uhum. Eu sempre gostei dessa coisa de movimento e da competição. Uhum. E isso não é muito o universo feminino, né? Uhum. É, É. na hora de buscar tênis, de comprar tênis, eu gostava de chuteira. Nunca gostei de tênis bonitinho, porque a chuteira aguentava mais, É. durava mais, não É. estragava tanto e ainda Aham. usava aquele quichute, lembra do Que quichute? chute, claro. Opa, eu usei muito, apesar de nunca ter Então, jogado futebol. porque ele era o único que me aguentava.
Era o único Aham. tênis que me aguentava. Não gostava de roupinha curta, nem de shortinho, nem de sainha, porque eu era muito magra. Então eu tinha vergonha da minha perna fina. Todas as meninas, né, inclusive as minhas irmãs, eram bonitas, de perna grossa. Eu sempre fui muito magra, então eu tinha vergonha. Então eu usava duas calças. Não era uma coisa feminina, né? Aham. Nunca gostei de prender cabelo com laço. Então eu Aham. percebia que eu não me encaixava no padrão. E isso foi crescendo assim, na adolescência também. Não me encaixava no padrão porque eu gostava mais de estar fazendo atividade física do que procurando, paquerando ou na Uhum. praça. Uhum. Nunca. Sempre gostei de dormir cedo para acordar cedo porque eu queria treinar bem. Então eu não me encaixava no padrão. Foi complicado até que eu achei o meu grupo, né? Que era o esporte. Mas até encontrar foi um sofrimento. Eu sofri porque eu não me encaixava. Cara, Ah, bacana você falar isso, Natália, que você acabou de dizer, né, que você não se encaixava. De alguma maneira isso, faz sentido para você ter enveredado para o triatlon e especificamente para o triatlon mais difíceis, de maior duração, como, né, o Insanoman e o UB? Isso sim, todo, se encaixa para você na tua visão? faz todo sentido, porque como eu nunca me encaixei, quando eu me encontrei na corrida e ali eu não era uma coisa diferente, eu era igual a todo mundo, né? Primeiro na corrida e depois na bike, né? Aí faltava só a natação, que para mim é o mais complicado, é o mais difícil, porque eu não vim da natação. Né? Eu Uhum. sempre fui uma menina muito musculosinha, muito pesada de músculo, então a flutuação é complicada, é tudo complicado, né? Uhum. Uhum. Eu me achei no Você veio da endurance. ginástica de solo, né, que é do teu esporte de base, né, eu imagino que você É, não seja muito alta, e pelo não, teu Instagram dá para perceber que você é mais musculosa do que a é, mais longilínea, né? sim, então isso para natação para mim é difícil, não é uma coisa Uhum, fácil. uhum, Eu então, quando eu estava ou correndo ou só pedalando, eu me encontrava, porque eu não era apontada como diferente, né? E no endurance mais ainda, porque eu sou uma das poucas meninas que está ali no meio de todos os homens. E querendo ou não, os homens aceitam mais as mulheres assim, né? As mulheres mais raçudas, mulheres diferentes, os homens acabam acolhendo, né? Os meninos são assim, eles acolhem, eles não apontam. Por isso que eu sempre uhum, fiquei muito à vontade no meio dos meninos. uhum. O triatlon ainda é um ambiente majoritariamente masculino e vão subindo as distâncias, vai ficando cada vez mais, não é à toa que você foi a única, representante do sexo feminino esse ano no B515. Sim. E e é curioso você falar isso, né, que os homens são acolhedores. Você não acha que eles são acolhedores até o momento que eles percebem que eles, podem perder de você? Sabe aquela coisa: "Eu nunca Aham. perdi de mulher, não vou de". Você já deve ter enfrentado alguma situação dessa Sim. na tua Já, vida já, esportiva de um homem já. não querer, na perto da linha de chegada, o homem não quer deixar você passar de jeito Sim. nenhum, né. É. E e não porque ele queira ganhar de você como pessoa, mas que ele não quer perder de uma De mulher, uma né. mulher, sim. Acontece Ai, muito, ai. assim, acontece muito. Só que eu percebo que eles entendem o que é o treino e o que é a competição. E no Uhum. momento da competição, eu sou mais uma e também não vou aliviar para eles se eu tiver Exato. condições de passar. Então, a hora que acabou, ele também entende que ali era a competição era ali. Eu percebo isso, que eles entendem. Legal. E aí Uhum. passou ali, eu cheguei na frente, ok, ela foi melhor que eu, ponto. E aí tudo bem depois no seguinte. Isso aconteceu no Big Biker, um cara veio junto comigo, a gente meio junto o tempo todo, só que eu tava sempre na frente. Aham. Aí a hora que tava chegando, ele quis me passar, tipo, vou chegar na frente. Eu falei, agora não, neguinho.
Você ficou atrás de mim o tempo todo, agora você espera eu passar, depois você vem. E aí eu cheguei na frente dele. Numa outra Ai, prova, o ai. cara viu que eu tava chegando nele, foi no Insano, que eu também fui a única mulher, Aham. o Insano Hard. A hora que ele Uhum. percebeu que eu tava chegando nele, ele deu um pau para eu não colar, mas aí eu não tive condições de pegar. Nesse momento eu estava bem cansada, porque se eu tivesse, eu também iria, assim. Uma coisa Uhum. que eu aprendi no judô, isso é uma questão de respeito. Quando você respeita o seu adversário, você dá o seu melhor. Né? É, Isso é uma questão de concordo, respeito. Eu não concordo. vou aliviar, porque isso eu estou subestimando ele. Uhum. Né? E É se eu isso dou o meu mesmo. melhor e ainda assim ele ganhar, ok, ele mereceu. Agora eu dou o meu Uhum. melhor, ele perdeu, ele sabe que eu estava acima dele um pouquinho e ok, tá tudo bem também. Agora Uhum. mulheres não aceitam muito isso, né? Por isso que eu falo que o universo masculino é mais fácil que o feminino. Aham. Agora, voltando à tua infância, você nasceu em Minas, né, em Itajubá, Uhum. e você passou a tua infância, eu acredito que lá. Como é que foi, né, essa tua infância? Foi uma vida mais pacata, vai, um cachorro aparecendo aí, É, Frederico. Foi uma esse é vida azul. mais pacata, uma vida vai, sei lá, rural? Ou, você logo saiu de lá e foi, sei lá, para a capital ou já foi para São José? A gente sempre morou aqui. Minha mãe sempre morou aqui. Eles casaram e vieram para cá. Meu pai arranjou um emprego aqui. Uhum. E então eu só nasci lá Ah, e tá. nós viemos Ah, você para tinha cá. falado, claro, aham, confundi. Aham. Nós moramos lá 3 anos que a minha mãe fez magistério. Foram os 3 anos que eu fiz ginástica de solo lá, né? Ah, tá E certo. depois a Aham. gente veio para cá. E você era garotinha, né, 9, 10 anos, que foi quando você A foi gente foi campeã. para lá. Eu tinha fiz 8 lá, 8, 9, 10. Com 11 nós voltamos. E nesse 8 anos foi muito assim, porque meus pais só queriam que a gente estudasse, né? Uhum, uhum, É a cultura, né, da idade deles. Meus pais são mineiros, muito conservadores, mineiro mesmo. Então queria que estudasse. Eu sempre precisei fazer atividade. Eu sempre precisei do movimento. Aí eu mesmo fui e procurei a ginástica olímpica, ginástica de solo. E falei pro meu pai, paizinho, eu chamo de paizinho e mãezinha. Paizinho, eu quero fazer ginástica e tal, eu preciso pagar tanto. Não, você não vai fazer, porque eu quero que você estude e e ajude a sua mãe em casa. Ok. Aí eu pedi pro meu primo me ensinar a fazer pipa com 8 anos. Aí eu fazia o pipa, mas tudo, pegava o bambu, a gente fazia vareta antes, lembra? Fazia vareta, peguei o bambu, pedi para minha avó um dinheiro emprestado, comprei a folha, comprei linha e fazia as pipas com rabiola e tudo e saía para vender. Aí eu vendia a pipa e aí eu comecei a ter dinheiro para pagar a ginástica olímpica, a ginástica de solo. E eu falava para minha mãe que eu ia estudar. Como ela estava na faculdade, ela não sabia. Minha avó não ia ficar procurando, né? Aí eu ia para a ginástica olímpica. E eu andava 25 minutos para ir e 25 minutos para voltar. Então, e fazia 1 hora de ginástica, que hoje não se faz mais, né? Com 8 anos não faz mais ginástica com 1 hora. uhum. Então, eu fiz, e era segunda, quarta e sexta. Então, eu tinha o dinheiro para pagar a ginástica e ainda guardava um pouco, porque se eu precisasse pegar ônibus quando estava chovendo, para não perder a ginástica. Então, e ninguém sabia. Meus pais não sabiam. E tinha as apresentações, ninguém ia assistir, porque eu não podia falar, né? Não podia contar, ninguém sabia. Nem tuas irmãs? Não, ninguém sabia. Porque eu estava escondida, porque meu pai falou não, então era não, né? Mas eu queria fazer. E aí eu chegava super cansada, ninguém entendia. Minha mãe falava assim: onde você estava? Estava na casa. Você não vai jantar? Não, porque eu estava tão cansada, ou eu jantava ou eu tomava banho. Eu tinha que escolher um dos dois, porque os dois eu não conseguia fazer. Então foi isso, foi com Caramba. 8, 9, e quando eu estava com 10 anos, e assim,
E para ir para as competições, que eram em outras Então, cidades, Brasópolis. Aí eu aprendi a assinatura do meu pai e eu assinava a assinatura do meu pai. ainda bem que não tem menor de idade ouvindo aqui, não tem adolescente ouvindo. Assinava a assinatura do meu pai e pegava a Kombi. Chegava lá na hora da Kombi, era a Kombi. Entrava, ia, e eu e não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para nada. Né? Tinha que levar dinheiro para o lanche, mas eu não tinha. Eu falava que eu já tinha comido e sempre nessa. Mas eu fiz 8, 9 e 10 anos. Nos 10 anos, que é aquela foto do 7 de setembro, quando eu parei na frente do pórtico lá que tem o prefeito e tal, né, da cidade, que isso a gente estava em Itajubá, ele falou, e agora com vocês, Natália Cristine, a nossa ginasta, campeã, não sei o quê, campeã, nananã, falou, todo mundo ouviu, até a minha avó escutou na rádio. E aí a minha avó escutou, contou para minha mãe, eu levei a maior surra da minha vida. Coitada, meu. E ainda fiquei um mês sem botar a cara para fora da porta, de castigo. Ia para a escola e voltava e tinha que estar em casa. E não parei, né? Eu não parei. Mesmo assim, continuei. Saí de um mês de castigo, aí eu não podia mais fazer pipa, porque todo mundo sabia que eu fazia pipa. Aí a minha tia me ensinou a fazer bolo. Aí eu comecei a vender bolo para ter o dinheiro para pagar a ginástica. Mas nesse meio tempo a gente veio para São José e aqui não tinha nada. Aqui tinha no tênis clube, que tinha que ser sócio. E a gente não era sócio, a gente morava longe. Aí eu comecei a fazer esporte que eu podia, era atletismo, era tudo de graça eu fazia. Vôlei, só que eu era péssima, sempre fui péssima com bola. Mas isso na escola ou em algum Na rua, clube não, de... Ah, pelo bairro. Na escola eu entendi. fazia o que tinha, né? Ginástica, a educação física. Uhum. Mas saía da escola, eu ia pelo bairro procurando. E aí tinha vôlei, tinha atletismo. O que tinha, eu fazia. Só para fazer atividade física. E eu sempre Curioso gostei. isso, né, cara? Da onde que É, veio essa vontade? Você já identificou isso? Porque não, você não tinha exemplo, você não tinha não, estímulo. não. Então você tinha que ficar buscando aquele jeito. Vou me virar nos 30, mas com, É, né, primeiro com 8, 9 anos e depois adolescente, né, hoje, jovem adolescente. então, eu acho que é uma coisa já da nossa, né? É, da pessoa, quando eu acho que o atleta já nasce para aquilo, né? Precisa de apoio, precisa de lapidação, que eu não tive, né? Hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse tido apoio, eu teria sido uma atleta, com certeza. Você perguntou até, o que você gostaria de ser se não Exato, é. fosse? Eu seria uma atleta, eu Atleta tenho profissional. certeza. Para mim não é difícil, não é difícil, eu nunca reclamei de não sair, de ter que dormir cedo, de não poder comer certas coisas. Aham. Para mim não é um sacrifício, nenhum, né? É fácil isso. Sempre fiz isso. Uhum. Então, eu Que acho que é isso. história interessante, cara. Eu acho. E aqui E em casa eu vejo isso. Os meus filhos, um nasceu para isso, assim, desde pequenininho. Era como eu, uhum, né? uhum, uhum. Eh, quem, o Davi? O Daniel. Daniel é O mais velho, Daniel. é o que é o tenista. O Ah, Davi é legal. zen. Ah, Eu, tem um monte de post teu no Instagram dele, né, jogando é, tênis. é. Legal. O Davi é o zen, nossa, nosso maluco beleza. Nosso Uhum. nerd maluco beleza. Ô, Natália, Ah, e aí depois, como é que aí eu ia te perguntar, né, da onde que tinha surgido a ideia de cursar educação física, mas está respondido já, que daí você acabou se formando em fisioterapia, né, você largou a educação física, mas como é que foi, esse resto da sua adolescência, do ponto de vista do esporte? O que que você acabou fazendo de uma maneira mais estruturada ou você ficou simplesmente fazendo isso, o que dava quando dava, na rua ou onde você tinha oportunidade nas escolas ou na escola que você estudou? aí com 15 anos eu comecei a ir para uma academia. E tinha aquela ginástica aeróbica, lembra?
Lembra da ginástica aeróbica? Do Colan, da Polânia, É, né? e Asa a ginástica, delta. e a ginástica aeróbica foi muito legal para mim porque eu dançava, né? Uhum. E era uma dança com ginástica, né? Você tinha que Exato, ser você estava se forte. movimentando. Tinha os saltos, e como eu vinha da ginástica de solo, para mim era muito fácil. Então ficou muito fácil. E aí eu fazia ginástica de solo, tive até patrocínio da ASICS, da Puma, eu consegui até patrocínio legal. Eu Que era legal. eu dancei eu tinha solo, categoria solo, que era eu e na verdade a gente falava solo, mas era dupla, né? Eu e o meu parceiro, e eu tinha na equipe, eu também apresentava na equipe, né? E aí foi crescendo, crescendo, e foi quando eu tive um namorado e ficou mais séria. Minha mãe falou: bom, quer ter uma vida de adulto, então vai ter vida de adulta. E aí eu tive que começar a trabalhar. Aham. E aí eu não consegui mais treinar do jeito que eu treinava. Passei num concurso na prefeitura e também na faculdade. Então foi junto. Então eu Para fazia ganhar já um educação. dinheiro e estudar, pensar no futuro. E aí eu fazia educação física à noite e trabalhava durante o dia, né? Uhum. Mas na educação física tinha a agitação que eu precisava, o esporte E isso tudo já em São José dos Campos, porque você já tinha saído de de Itajubá, tá Itajubá, a certo. gente já tinha Aham, vindo para cá. aham. E eu sempre tentei, até tentei, fui no clube que tinha ginástica de solo, que eu queria fazer parte da equipe, porque eu tinha condições e tal, Uhum. mas nem se falava de patrocínio naquela época, de dar uma chance de, né, para um. E você sabe que incrível, estou falando isso agora e já lembrei de uma coisa. Nessa época, um senhor que hoje é meu paciente, ele era o diretor do clube. Olha que coisa. Uau, Se eu que soubesse, legal. né? Se eu soubesse, até vou falar isso com ele que olha, agora que que eu lembrei disso, eu vou falar, seu Félix, o senhor sabe que quando eu estava querendo fazer ginástica de solo, que só tinha aqui no tênis clube, mas aí eu não consegui, eles não Aham. me até minha mãe foi comigo um dia para ver se dava, mas era longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus e ficou meio inviável, porque aqui em São Uhum. José é tudo maior, né? Não era igual o Itajubá, Exato, é isso que eu ia né? falar, mudou bastante, né. É. Mas aí eu fazia dança, depois comecei a ginástica, a educação física, e na educação física continuei dançando a, a ginástica aeróbica, né? Uhum, Mas aí logo veio a vida adulta, né? Ter que uhum. trabalhar, mas sempre continuei me movimentando. Foi aí que eu fui para o judô. Nesse momento de educação física, antes da fisioterapia, fui para o judô. E no E por que o eu, judô? Que é porque bem o diferente da ginástica, né, da aeróbica, né, de dançar, né, completamente mas eu diferente. era forte, né? Eu sempre fui muito forte. Mas alguém te falou assim: "Puxa, você é tão forte, você não quer ir para o judô?" Como é que foi essa ideia de ir para o judô? Porque eu brincava de luta na rua com os meninos. E eu sempre fui muito boa. Eu sempre fui muito boa de luta. Quando ia, Entendi. quando a gente ia para o chão, então, os meninos não tinham chance comigo. Então, eu lembrei, nossa, eu sou boa de luta, acho que eu vou fazer judô. Mas tudo isso sozinha, assim, eu sempre pensei muito sozinha. Por isso essa minha preocupação com os meninos, de estar sempre junto e orientando e dando apoio. Precisou, eu tô aqui, porque eu nunca tive. E assim, Uhum. hoje eu sei, não foi nem porque meus pais não quiseram, era a educação deles, Exato, né? a gente não consegue dar o que a gente não teve, é dificílimo, né, se alguém consegue é É, dificílimo. E é, cara, são gerações muito diferentes, como a nossa geração e dos nossos filhos também é diferente, mas a diferença é menor, eu acho que o gap é muito menor, né, é, então a gente está mais jovem, né, nós com 50 uhum, anos não somos como os nossos pais foram com 50. é, A é, gente tem, né, veja você aí, né, fazendo 1.500 provas, você não podia imaginar sua mãe com 50 anos fazendo é, tudo isso. é, Mas é uma diferença, então a gente não pode de fato ficar julgando, né, porque e nós é, como pai, como mãe, você, a gente sabe
das A nossas gente limitações. Você nunca é, foi mãe de um menino de 15, de um menino de não, 20, de um menino de 25, de um homem, né, enfim, a gente a vai aprendendo no é, caminho, né, não tem tempo de treinar, a gente vai vivendo um dia após o outro, né. até isso tem uma coisa curiosa, porque quando eu estava no Ironman, treinando para o Iron, eu tinha um amigo, eu tenho, né, o mineiro, e o mineiro me ajuda nessas. Ele é mineiro mesmo, por isso que a gente se identifica tanto. E ele é muito forte, ele é corredor, chama. Se você procurar no Instagram Mineiro Corredor, você vai achar. Aham. E ele me ajudava na bike, sabe, nos treinos de tiro. E um dia eu estava assim muito cansada do Iron, daqueles treinos de Ironman, né, exaustivos. Aí, e eu queria que os meus pais participassem de alguma coisa, de qualquer coisa, mas que eles vivessem esse momento comigo, né? E aí eu falei pro meu pai assim, paizinho, não, mãezinha, você me dá a minha roupa? Não porque eu não pudesse comprar, mas eu queria que ela participasse, né? Aí ela falou assim, ai filha, esse mês eu tô gastando porque minha mãe tem muito problema de saúde, coração, Uhum. minha mãe é uma paciente oncológica. Aí ela falou assim, tô gastando muito esse mês com medicação. Mas ao mesmo tempo, assim, sempre fez tudo para minha outra irmã mais velha, minha irmã mais nova. Eu acho que eu sou a do meio, nunca cobrei muito, nunca pedi, então nunca fui né, o ponto. Eu acho que e aí eu sempre fui ficando mais para trás, não, e nunca me incomodei com isso, nunca tive ciúmes das minhas irmãs. Mas nesse momento, e eu estava fragilizada, aí eu comecei a chorar, né? Que eu falei pro mineiro, mineiro, eu só queria que minha mãe participasse disso comigo. Que os meus pais, porque eles nunca me viram competir. Eles nunca foram em nenhuma competição minha. E é um momento importante para mim, Pra né? você. E aí ele falou, Nath, mas tem que entender que foi aí que ele falou isso para mim. Não é a mesma idade, não é o mesmo momento. Eles não foram criados, eles nem sabem o quanto isso é importante para você, né? Só que eu demorei para superar isso. Eu só superei agora no Ultra que eu falei para uma amiga minha, Tati, que estava me ajudando com isso, com essas questões, né? Eu falei, Tati, isso ainda dói muito em mim, meus pais. Ela falou, então fala para eles. Você Isso, tem que então fala. falar que isso é importante para você. Enquanto você não botar para fora, isso não vai resolver. E aí eu cheguei e falei isso para eles, né? Falei chorando, porque eu não consegui não chorar. E aí meu pai falou assim, filha, ele esperou eu falar tudo. Meu pai é um homem muito sábio. Ele esperou eu falar tudo e falou assim, então eu tenho que te pedir perdão, porque eu não sabia que isso era tão importante para você. Se eu soubesse, com certeza eu teria feito, né? E aí Que pronto, ficou legal. resolvido. E aí mas mesmo assim eles não. Só um detalhe, né, Nath, é tão fácil agora você falar, mas é tão difícil a gente conseguir concretizar essas coisas, né, cara, Resolver como isso, né? resolver isso, Porque eu não sou uma pessoa de cobrar nada de ninguém, desde criança. Tanto é que eles meio que esqueciam de mim porque eu não pedia, né? Aham. Eu falei para minha mãe esses dias: você sabe que comida que eu gosto de comer? Porque ela fala: ah, a Shirley gosta disso, a Tereca gosta disso. Você sabe do que eu gosto de comer? Porque para mim estava sempre tudo bom, porque eu entendia as dificuldades que ela trabalhava, então eu nunca pedia, as outras pediam, né? Você sabe do que o doce que eu gosto, mas eu fiz ela entender que eu também tenho preferências e eu também, né? Porque a gente às vezes precisa falar. Ela falou, mas você nunca falou? Então eu não sou uma pessoa de cobrar nada de ninguém. Até por isso que é difícil conseguir ajuda, auxílio, patrocínio, porque eu não peço. Eu sou péssima para isso. E aí a minha mãe falou assim para mim, eu estava lá no Ultra, né? Arranjei uma casa que caberiam eles também, e eu queria que eles tivessem ido, né? Falei, olha, é pertinho, a casa tem tantos quartos, dá para vocês irem e tal, e eles não foram, né? E aí a minha irmã mais velha fez essa ponte, eu vou mostrar tudo. E ela foi mostrando tudo todo dia. A minha mãe foi ficando emocionada, meu pai também, porque foi emocionante, né? Eu acho que eles nunca imaginaram que seria assim. E aí, a hora que eu voltei, a minha mãe falou assim: filha, eu achava que eu era forte. Mas para ser forte igual você, eu acho que eu tenho que nascer umas 3 vezes.
né? O orgulho. Caramba, cara. É, é, foi muito Que legal. legal, Foi cara. uma Que lavagem legal. de alma, porque eu senti muito isso desde criança, sabe? A Uhum. falta de apoio. E por isso que eu faço questão de estar sempre do lado, assim, dos meninos. Eu tenho histórias, assim, com eles, deles pequenos. O Daniel jogava bola antes do tênis. E aqueles dias de chuvas torrenciais, ele falava assim: mãe, vai ter treino. Eu falei: filho, não é possível que vai estar treino com essa chuva. Vai, mãe, vai. Aí a gente ia. E tava tendo treino mesmo. Era impressionante. Aí que eu falava assim: não consigo olhar para ele tomando chuva desse jeito e não tá lá. Eu ficava do lado do campo tomando chuva junto. Tô aqui, sabe assim? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né, para eles. Toda a diferença. É. Tá junto o tempo todo. A gente não. Obrigado, né, por você ter entrado nessa seara aí dessa parte tão íntima da tua vida, mas eu acho que o que fica aqui, e eu tenho aprendido bastante isso também ao longo aí da minha trajetória como pai, é, a gente não consegue mudar o passado, né? Mas acho que a gente tem que tentar aprender e buscar, às vezes inconscientemente, essas informações ou essas vivências para a gente, de alguma maneira, poder aplicar isso e tentar melhorar, né? Porque eu converso muito com a minha filha mais velha, né, que tem 22, vai fazer 23 bem agora. Enfim, assuntos da personalidade dela, do jeito dela, da família, tanto minha quanto da mãe dela e tal. E eu falo, cara, uma hora você vai ter que quebrar esse ciclo esse padrão que você está reconhecendo, né? Que normalmente são padrões que incomodam a ela. Eu falo, então, mas tem uma hora que é isso. Se você não fizer nada para mudar, você vai ser, e provavelmente a sua filha ou seu filho vão ser, até que alguém nas gerações resolva mudar um padrão que parece que é um padrão estabelecido lá, né, na sua família. Então, é legal você falar isso, porque eu vejo assim, eu também não tive muito apoio, não tive desapoio, eu só tive mãe, meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, mas, cara, eu vejo com as minhas filhas hoje como eu tento ser o mais presente possível e incentivá-las em tudo, mesmo que seja estudo, dança, o que quer que seja, não o esporte obrigatoriamente, porque também já aprendi que a gente não controla, né? A gente não vai fazer nossos filhos serem atletas porque a gente quer, É. mas como de alguma forma eu tento inconscientemente suprir a falta de um pai que eu não tive, sendo um pai presente para minhas 2 filhas, o máximo que eu posso ser. Então, eu acho que fica legal aqui a mensagem que você passou disso, vamos tentar mudar o que a gente pode mudar, porque o que passou, passou, né. E Exatamente. que você passe uma mensagem da maneira como você acha que tem que ser passada para os teus filhos, mesmo sabendo que você está errando, porque nós erramos, né. Aham. A gente vai errar mais cedo ou mais tarde, a gente vai errar, né, em alguma parte, quer dizer, a gente vai mais errar do que Sempre. acertar, É. e que eles tenham também as vivências deles, os nossos filhos, e por mais que a gente tenha atritos, principalmente na adolescência e no começo da fase adulta, que eles, quando se tornem pais, que eles reflitam e aprendam isso e venham falar com a gente, Sim. né, como você foi falar com os teus pais, porque isso vai fortalecendo, e eu acho que é isso que é bacana, é isso que é família, é isso que é Ohana, né, que eu vi que você É. já vestiu, né, esse mantra aí do Aham. Ohana, né, que é família em É. havaiano, né, e que tem muito a ver com o Ultraman, né, principalmente. Mas bacana, cara, que legal, não esperava, ouvir isso aqui agora numa conversa, É, contigo. eu falo, os meus filhos, eu acho, eles não falam, você vê que são, parece que são grosseiros, não sei o quê, mas eu percebo o quanto ama, porque quando eu demoro para chegar, eles ficam mandando mensagem: cadê você? Cadê você? Onde você tá? E onde eu vou, eu sempre aviso, né? Aí esses dias eu tava chateada porque eu não consegui fazer, não vou conseguir fazer uma prova que eu gostaria de fazer, né? Porque eu ainda tô pagando a última prova. Aí tive que desistir. Aí tive que desistir da prova, que seria em dezembro, né? E aí aí machuquei e tal, eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu não sou mais forte como eu era". Ele falou: "Mãe, vou falar uma coisa para você. Esses dias eu estava assistindo uma menina treinando. Eu não sei, ele falou o nome, uma tenista. Ele falou: mãe, é fora do comum.
o treino dela. Ela é muito forte. Eu falei, mas muito forte como? Explica. Ele falava assim, assim, igual você, muito forte igual você. Só que ela provavelmente deve ter 20 anos, né, de idade. É, mas eu achei tão legal. E aí eu falei, filho, aí eu fiquei emocionada. Você acha que eu sou forte, mãe? Você seria uma atleta perfeita. Que pena que você não foi uma atleta profissional. E escutar isso de um filho é muito legal, né? É muito legal. Ele fala: você é mais disciplinada que eu, você é mais resiliente que eu, porque eu acho que atleta tem que ser resiliente, né? Eu acho que eu só faço provas grandes porque e isso eu aprendi porque eu me separei, porque não foi, que foi uma dureza, né? Quando eles eram pequenininhos, eu falava assim para eles, às vezes eles começavam a chorar e aí eu chorava junto. Aí eu falava: "Tenha paciência comigo, porque eu nunca fui mãe". É, cara, a gente, meu, não, olha, se tem uma coisa que é difícil, às vezes a gente lidar com a tecnologia pra gente se conectar aqui, É. né? Não, eu sou péssima. Eu sou Mas péssima. mas, mas eu acho que é mais difícil do que Ultraman ser mãe e ser pai, né, porque tá louco, É, meu, é um desafio duro, diário, dúvidas, né, hora você é, quer ir pra esquerda e tem que ir pra direita, hora você quer é, ir pra direita, você tem que ir pra esquerda. é. Mas, Eu cara, que legal. E eu imagino pra eles, né, eu queria passar uma tarde com eles pra ouvir o que que eles acham de você, né, porque, cara, imagina você ter uma mãe, né, ou você ter um pai, jovem como nós somos, e Aham. que faz o que você faz, olha isso, É, né, cara, assim, porque quando a criança tem 8, 9, 10 anos é tudo muito difícil, né, assim, tudo muito, é, sei lá, infantil. Mas, cara, com 13, 14, com 15, com 18, com 20, como eles estão 20 e pouquinhos, cara, você ter uma mãe, você poder chegar na faculdade, no trabalho, para os amigos e falar: "Cara, minha mãe acabou de fazer um Ultraman", e foi a única mulher que estava lá, que teve coragem de participar. Meu, mas deve encher esses meninos de de orgulho orgulho. aliás, eles te abraçaram na chegada, né, eles Foi. estavam lá, cara. Meu, que É, situação legal, né, o cara, Davi até que chorou, eu percebi depois isso, que ele chorou, porque na hora que eu cheguei, eu já cheguei chorando. O segundo dia foi muito difícil. Teve uhum. chuva, era chuva, Nossa sol, senhora. seca, É. sabe? E teve acidente na pista e muito caminhão. Foi um dia bem difícil e a chuva batia. Eu não conseguia usar óculos porque suava, né? Então embaçava. Troquei vários óculos, não conseguia, e aí eu tive que ficar sem óculos, aí a chuva batia no olho na hora na descida, né? E a minha bike é uma bike mecânica, eu não tenho freio hidráulico, então eu tinha que economizar freio, né? Porque senão não segurava. E então eu peguei muita chuva, o meu olho foi inchando, e aí eu não conseguia ver nada. Quando eu cheguei, eu só chorei, né? Teve uma hora que eu parei para chorar. Eu falava meu bigodon, eu chamava o meu policial rodoviário federal de meu bigodon. Ah, eu vi que você abraçou ele, né, tem um É, post que você porque o fez em nome dele era homenagem a difícil, ele. aí eu falava meu bigodon, meu bigodon. Aí teve uma hora que eu parei e ele falou assim: aconteceu alguma coisa? Eu falei: peraí só um pouquinho, eu só preciso chorar. Aí eu chorei, chorei, chorei. Ele falou: pronto, já deu, aliviou, agora vamos terminar essa prova. Ai, ai, Eu achei que engraçado assim, ele era o legal. único que estava com uma mulher, né? Era o Aham. único que estava Exato, nessas exato. situações. Bigodon, preciso fazer xixi. Vira pra lá. É, bigodon, preciso fazer xixi. Aí, então, quando eu cheguei e chorei e eles me abraçaram, só depois no vídeo que eu vi que o Davi chorou também. O Davi, assim, ele é muito quieto, né? Ele é muito reservado, sempre foi. Fala pouco, pensa muito e fala pouco. E eu percebi que ele estava chorando. O Daniel é um cara mais já do esporte, né? Ele já me viu em outras provas, já me viu sofrendo. Tanto é que quando tem gente que fala, vamos deixar ela parar um pouco, o Daniel, não, deixa que ela aguenta. Né? O Daniel mais velho, ele já me conhece mais, né? Correu os Uhum, primeiros uhum. 35 quilômetros da vida dele, nunca tinha corrido tanto, o Daniel, porque na volta, Caramba, meu, mas 35 quilômetros? Eu falei: "Não, era 35 minutos". Não, correu 35 quilômetros? quilômetros da vida dele. Era meu treinador, Lucas Vilhena, ele emprestou um tênis pro Daniel para correr, é um tênis bom de corrida. Ele botou no pé 35 quilômetros.
Ele fez, ele nunca tinha feito. Caramba, meu. Bom, Antes mas disso, ele corre sistematicamente, porque não é possível, meu. sim, sim, ele corre, mas não assim, não desse Claro. jeito, né? Corre, o máximo que ele corre é 10 quilômetros. Ele fala, mãe, você põe eu em cada coisa. Porque a outra vez que ele correu assim foi no outro Insano, que eu tinha que correr 64 quilômetros, que era o segundo dia, né, da prova. Eu tive que correr 64 quilômetros na areia e eu estava exausta, já estava cansada. Com 15 quilômetros ele começou a correr também, mas aqui em São José. E ele falava assim para os meus status, lá mandava mensagem: avisa para a mamãe que eu só vou parar a hora que ela parar. E aquilo me deu um gás, porque eu falava assim, gente, ele nunca correu tanto. Deixa eu terminar logo para ele ter parar lá também. Foi a prova que eu melhor corri. Foi o meu melhor pace, foi lá. Eu fiz 6 e 10, 64 quilômetros, 6 e 10, tá muito bom, né? Foi por causa dele, porque eu queria que parasse. A hora que eu terminei, eu falei, avisa o Daniel que eu terminei. Foi a primeira coisa que eu falei, para ele parar de correr. Porque eu sabia que devia estar difícil aqui. Ele não está acostumado a correr, né? E o que a gente faz pelos filhos, né? Meu Eu, Deus do céu. o que a gente faz pelos filhos? As minhas superações são sempre por eles. Sempre. Sempre por eles. Toda vez que eu penso em desistir, teve o primeiro um challenge que eu fiz lá em. Florianópolis. Não, foi em Ah, no Brasília. Cerrado. É, em Isso. Brasília. 2018. Aí foi. Eu sempre tive muita dificuldade com água, né? E aí um cara simplesmente passou por cima de mim na água. Por cima de mim. E eu lá embaixo, sem respirar, porque até ele terminar de passar por cima de mim, né? Aquele desespero, eu tive um desespero, e aí eu entrei em desespero e eu não conseguia mais nadar. Aí eu levantei a mão, veio o cara, eu segurei no caiaque, né? Eu falava assim, ele falava assim, você quer parar, que você tá passando? Eu falava assim, só quer, espera um pouquinho, deixa eu só acalmar. Porque eu falava, eu não posso parar porque meus filhos estão lá me esperando. Eu sempre pensei isso. Meus filhos estão esperando eu sair, né? Mas foi a pior natação da minha vida. Mas eu terminei, eu saí. A hora que eu saí, o mais novo, o Davi, falou: pronto, mãe, o pior já foi, né? Vamos agora para a bike. Então eu sempre penso assim, porque a, isso é a coisa mais forte, mais importante para mim de todas as provas, de tudo que eu faço. Eu não posso desistir porque eu quero mostrar para eles que independente de qualquer dificuldade e de qualquer obstáculo, a gente consegue se a gente botar na cabeça, né? Porque quando você decide uma coisa, você decide o organismo, o cérebro, o corpo e todo o universo vai fazer acontecer. E é isso que eu sempre falo. Você quer, você decidiu no seu coração que você quer, então você vai conseguir. E eu não posso desistir, né? Então, quando tá difícil, eu penso neles e aí eu consigo. Primeiro, o que que te atirou da educação física, sendo que você curtia tanto o esporte e você tinha, né, esse sonho de ser uma atleta, não deu para ser, profissional, e migrar para educação, para fisioterapia? Então, a fisioterapia, a educação física hoje é muito bonita, né? A gente vê a importância da Ah, educação física, como é salvadora de vidas, né? Como agrega, tem a função social, mas na nossa época não era época não assim. era, não. É. E aí, quando eu passei, meus pais queriam que eu tivesse feito odontologia, né? E aí, quando eu passei em educação física, e eu passei em segundo lugar na faculdade, no vestibular, Uau. eu cheguei e meu pai falou assim: segundo lugar? Por que não passou em primeiro? Educação física, né? E sempre foi assim. Então eu percebia que não era importante para eles. E a gente é tão imaturo, eu era tão imatura que eu queria ser importante para eles. A gente sempre quer agradar os pais, né? É, E eu é. gostava da educação. Eu falei, bom, fisioterapia tem muito de educação física, né? Muito de corpo, de movimento. Vou fazer fisioterapia. Porque eu já tinha trabalhado na prefeitura como agente de saúde, tinha essa parte cuidadora,
né? Uhum. Aí eu juntei uma Uhum. coisa a outra e fui fazer fisioterapia. E eu amei, eu sei que eu sou uma excelente fisioterapeuta. Aonde eu Uhum. coloco a mão, eu resolvo. Uhum. Mas eu teria sido uma educadora fenomenal. Eu acho que eu teria a minha assessoria de mulheres, que é isso. Eu acho que eu tenho certeza que eu vim nesse mundo para inspirar outras mulheres, para trazer para o esporte, para o movimento, para falar para elas, é possível. Eu acho que e é por isso que eu e a Rose, a gente se dá tão bem, né? Para mostrar para as mulheres, é possível, dá para fazer. Não é impossível, a gente consegue o que a gente quiser, não é porque a gente é mãe, dona de casa e profissional que a gente não pode ser feliz no que gosta de fazer, cada um no seu quadrado. Tem que ter uma coisa que você goste, ou dança, ou corrida, ou esgrima, ou pular de paraquedas, alguma coisa tem que trazer essa endorfina, né? Na verdade, agora é endocannabinoide, né? Liberar seus Endocannabinoide, é. endocannabinoides. E o que que te levou pro triatlon? Que aí essa parte a gente pulou, né, Ah, você é. fez judô, e aí você teve uma lesão, foi correr, me explica um pouco e o que que te levou pro triatlon? Então, eu tive a eu operei o joelho 4 vezes já, né? E aí, na O quarta mesmo vez, joelho? os dois de uma Ah, tá. vez, dois de cada, direito 2 vezes, esquerdo 2 vezes, porque eu tenho uma hiperfrouxidão ligamentar, é uma alteração do colágeno, né? Eu nasci com isso. Então, machuquei e o meu médico na época falou: Nath, eu tô achando que a gente tem que mudar de esporte. Tá na hora de deixar o judô. Porque o judô, né? Aquela coisa de Meu vai e Deus do volta, céu, meu, né. né? E aí eu falei, então tá, vamos lá, vou correr. Aí comecei a correr, né? E para mim era difícil, porque eu sempre fui pesada, né? Então eu fazia as corridas curtas, né? Eu era pesada, mas eu fazia porque eu era forte. Então, primeiro comecei a correr, correr, mas eu percebia que estava faltando alguma coisa, né? Não era, ainda faltava, estava sobrando muita energia. Aí eu comecei a pedalar também. E foi engraçado porque eu não tinha bicicleta, né? Aliás, a minha primeira bicicleta eu ganhei com 10 anos, do meu pai, quando a gente veio para São José. Eu era louca por uma bicicleta, sempre quis bicicleta. Aí ele me deu uma Caloi 10, toda, Uau! toda equipadinha, linda. Eu fui para a escola e quando eu voltei, no segundo dia da minha bicicleta, quando eu fui para a escola, quando eu voltei, a minha irmã falou que tinham roubado a minha bicicleta. Ela saiu com a minha bicicleta, deixou na frente da casa da amiga e roubaram. Meu pai falou: não cuidou, não vai ter mais. Ponto. E aí eu nunca mais tive bicicleta. Quando eu resolvi andar de bicicleta, eu emprestava. Falei, eu acho que eu quero fazer duatlon, mas eu preciso de uma bicicleta. Aí procurei, arranjei um amigo, tinha uma Caloi 10 que não estava usando e me emprestou. Foi com ela que eu comecei a fazer os duatlons, né? Mas era maior, número 54, pensa, mas eu fazia, dava um jeito. E aí Exato, é. eu comecei a fazer o duatlon. Aí há uma prova de mountain bike. Eu tinha acabado de operar a última operação do joelho. Faziam 3 meses de cirurgia. Falei, vou fazer essa prova de mountain bike para ver como é que é. 64 quilômetros, só pirambeira, tinha chovido a noite inteira. Tinha chovido a noite inteira. Aí eu lá, meu joelhinho começou a inchar. Começou a inchar. E aí, lembra aqueles caminhões, como é que chama? Vassourão? Que vem Sim. recolhendo quem fica para trás? O vassourão na minha cola. Eu virei para ele e falei assim: pelo amor de Deus, dá para manter a distância que você tá me deixando nervosa? Porque eu não vou parar. Aí continuei. Na hora da primeira descida, que tava assim, cuidado, descida muito perigosa. Eu falei, e agora? Aí passou um cara, vup, com tudo. Aí eu falei, bom, se ele desceu assim, eu desço também. Aí desci. Não peguei no freio e fui, vup, consegui. Eu falei, pronto. Me achei, me encontrei. E aí todo mundo preocupado, meu Deus, cadê a Natália? Cadê a Natália? Quando eu passei a primeira
A primeira volta, que eram 2 vezes, passava no mesmo lugar. Ela tá viva, ela tá viva, tá viva. Que legal. Eu fui, eu acho que não fui a última, mas fui uma das últimas a chegar. Mas com um joelhão desse tamanho, né? Porque, lógico, inchou, eu tava com 3 meses de cirurgia. Então eu sou dessas loucas. E não, mas sem bicicleta. Então tudo era emprestada. E essa Uhum. bicicleta de mountain bike eu emprestei da minha vizinha um dia antes. Falei para ela: você me empresta a bicicleta? Amanhã eu vou fazer uma prova. Ah, empresto, pode levar. Falei, bom, deixa eu testar, né? Freio e tal. Fui na garagem do prédio testar o freio, já fiz um capote. Pá! Já caí a primeira vez. Tava funcionando. Tava funcionando. Aí fui para a prova, devolvi, limpei. Então sempre fui assim, emprestada, emprestada. Quando eu resolvi, preciso comprar uma bicicleta, eu falei para uma paciente minha assim, que era uma amiga, muito, né, era mais chegada, eu falei, vamos fazer o seguinte, você não vai me pagar todo mês, vai guardando o que você tem que me pagar. Vamos fazer uma poupança. Porque se vier para minha mão, eu vou gastar, né? Não tem jeito, porque mãe é assim, vê uma coisa diferente, quer comprar. Tá na rua, vê um não sei o quê, quer comprar para filho. Não consegue fazer essa poupança, igual o homem pensa. Bom, tem mulher que consegue, eu não consigo. Aí eu Uhum. falei, você vai guardando todo mês para mim? Vai, vou. Mas por quê? Porque eu preciso comprar uma bicicleta. E eu preciso comprar uma bicicleta. E não tem jeito de eu arranjar se não for assim. Tá. Aí eu fui procurando no Mercado Livre, procurando não sei o que, achei, mostrei para um amigo meu, achei, ainda faltava. Eu lembro que eu comprei por R$ 2.700. É uma Cannondale, alumínio ainda. Eu vi no teu Instagram laranja e amarela, alguma coisa assim, É, né? Eu só que ainda conheço. faltava quase R$ 1.000, né, para eu comprar. E eu queria fazer a prova. Então eu tinha o tempo, já tinha me inscrito. Comigo é tudo assim. Eu faço a inscrição, depois eu resolvo como é que eu vou fazer. E aí, quando eu falei, bom, eu vou ter que eu vou fazer, que eu preciso inteirar esse dinheiro. Aí essa minha paciente falou para mim, você quer que eu intere para você? Né? Eu falei, não, de jeito nenhum, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho com a minha outra paciente. E não era o suficiente. E essa minha outra paciente era minha irmã. Quando a minha irmã percebeu que estava faltando, ela mesma colocou o dinheiro. Falou, não, eu tô te devendo isso, eu tenho certeza que eu tô te devendo isso. Mas não era, ela queria inteirar para eu comprar a bike, né? E aí eu comprei a minha primeira bike. Essa bike eu não desfaço Que dela por legal. causa dessa história e porque Claro, é não a se bike. desfaça, não. Não, e porque é a bike que eu empresto para todo mundo quando falar, eu queria tanto, mas eu não tenho bicicleta. Agora você tem, pode usar. Você retribui. É, eu empresto. E aí fica o tempo que precisar. E eu faço isso com tudo. Esses dias eu vi uma amiga, uma colega aqui do condomínio. Na verdade, ela é cuidadora de um senhor. E ela sempre falou para mim, ai que delícia você pedalar. Eu falei, onde você mora? Ali no satélite. Venha de bicicleta. Você tem uma bicicleta? Ah, eu tenho, mas não tem importância a bicicleta que você tem. Ela gira, já funciona. Venha de bicicleta, volta de bicicleta, você começa a aprender assim. É assim que a gente vai pegando o gosto. E perdendo o medo. Aí esses dias eu estava chegando eu fui no mercado cedinho, eu vou cedinho antes de trabalhar. Ela estava chegando para trabalhar e ela estava de bicicleta. Só que ela Que estava sem, ela legal. estava sem capacete. Aí eu cheguei aqui, liguei, parabéns, adorei, mas você estava sem capacete? Ela falou, eu não comprei ainda, que eu não tenho como comprar. Eu falei, acabaram os seus problemas, estou descendo com capacete. E eu não tenho muito capacete, eu tenho 4 capacetes, agora tenho 3, mas eu dei um para ela. Isso Por aí. falta de capacete, não vai deixar de treinar. Né? Essas coisas eu faço. Antes eu pedia em rede, quem tem tênis sobrando, tênis de tênis mesmo, para jogar tênis, ou raquete, porque os meninos, quando vão crescendo, perdem muito rápido o tênis. Eu sei por causa do Dan. Né? Exato, claro. E o tênis de que não dá para um, dá para outro. Né? O que eu faço? Vou recolhendo e levo aonde tem as crianças do atleta cidadão que precisam de tênis. Né? As raquetes não serve para um, serve para outro. Né? Nunca é, a não ser que
a não ser que esteja quebrada. Mas sempre tem menino que quer trocar a marca da raquete, usa uma, quer usar outra. Ah, então doa a sua, né? E o meu carro, atrás, o porta-mala do meu carro, tem roupa, tem sacola com roupa de frio, tem sacola com cobertor, com bolinha, com tênis. Então, eu tô na rua, vejo alguém na rua, um menino, normalmente é criança, sem camiseta, sem roupa, sem agasalho e tá frio, peraí, eu paro o carro, pego e dou agasalho. Porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas isso não é nossa função, o governo que tem que cuidar. Mas qual a diferença se a gente puder ajudar um pouquinho, né? E a gente Todo, faz tão bem para a pessoa e para a gente, né, para quem a gente está ajudando. Você está aliviando aquele momento, né, porque vai esperar o governo quando, né? quantas E vezes eu e vi, faz bem para você isso, é. é, quantas vezes E é eu um vi exemplo menino. bacana para você dar para as outras pessoas, para os seus filhos. Mas assim, isso eles nem sabem muito que eu faço, sabiam antes. E na rede social também não falo, porque a gente fica pedindo, parece que tem gente que não gosta, tem gente que fica incomodado, né? Ah, lá vem ela de novo pedir, né? Então eu peço para quem eu sei que pode contribuir, né? E quem contribui já sabe que eu estou esperando recolher para levar, né? Porque me dói chegar numa quadra de tênis, assim, porque o tênis popularizou, mas ainda não tanto quanto a gente quer, né? Exato, é. Porque tem muito talento por aí, né? Que pode, como eu, se eu tivesse sido acolhida, né? Eu sempre penso assim. E aí um dia eu cheguei e eu chorei de ver o menino jogando todo concentrado na aula e estava de chinelo, porque não tem um tênis. E não é porque porque não tinha um tênis, né? Foi por isso que eu levei o Daniel para um teste. Isso, o Daniel tinha 12 anos e eu vi esse menino assim. E desde aí eu falei: se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, não tem por que não ajudar, né? E os meninos são assim também. Eu faço ajudar desde pequenininho. Vamos separar a roupa, o que não serve para vocês vai servir para alguém. Esse tênisinho não serve mais para vocês, vamos doar. E eles vão e eles dão, sabe, com a mãozinha deles assim. São Cosme e Damião, dia de São Cosme, agora eles não fazem mais isso. Mas quando eu era pequenininho eu fazia as sacolinhas e a gente saía entregando, nós dois. Porque essa história de São Cosme e Damião tem uma história. Quando eu estava grávida do Davi, eu entrei em trabalho de parto com 5 meses. Eu quase perdi o Davi. Eita. E aí eu fiz uma promessa, assim, eu fiz promessa para tudo quanto é santo e até São Paulo e Damião. Na Igreja Católica eu fiz e para Santa Rita de Cássia e falei tudo que eu ganhar do chá de bebê eu vou doar. E foi assim mesmo. A minha sogra e a minha mãe convidaram tanta gente que tinha gente saindo pela janela, assim, sentada na janela, que não tinha espaço. E tudo eu doei. Eu fiz 32 enxovais com absolutamente tudo: fralda descartável, fralda de pano, cueiro, manta, tudo. 32 e doei absolutamente tudo. Falei, Bacana. pro Davi. A única coisa que eu guardei foi uma manta amarela. Que eu falei, ai Deus, deixa eu ficar com essa manta, que eu amei essa manta, quero pro Davi. Justamente a manta amarela, olha, coincidência ou não, Davi nasceu com icterícia. E aí eu não podia usar nada amarelo. Olha que coisa louca. Olha, Porque eu não falei que ia doar caramba. tudo? Tinha que ter doado tudo. E São Ai, Cosme e Natália. Damião, e para o São Cosme e Damião eu falei, até os 18 anos do Davi, nós vamos doar, nós vamos entregar bala, doce, até o Davi fazer 18 anos. Então, eu fiz isso. O último foi o Davi com 18 anos, a gente foi levar bolo numa instituição só para meninos, porque eu tenho essa coisa, né, com menino. É uma casa, um lar, chama Lar dos Meninos aqui. Só tem crianças que sem pais, né? Que Uhum. não tem nem pai nem mãe, moram ali, um lar. E aí a gente levou
bolo e refrigerante. A alegria deles. Você precisa de ver. E eu fiz o Davi junto, eu sempre faço. Então, assim, essa parte social, eles são muito ligados também. Acho Uhum. importante, isso faz parte do ser humano, a gente ser solidário, a gente é É, árvore, a gente é folha da mesma árvore, né? A gente é exato. folha da mesma árvore. Não dá para eu estar feliz se o outro não está feliz, Exatamente, é. É. né? Que legal. Parabéns. Eh, e você vê, né, isso diz bastante mesmo, né, da tua personalidade e da tua força, né, porque, de novo, voltando aqui para o lado do esporte, fazer o que você fez, e continua fazendo no triatlon, a gente já falou isso, é para poucas mulheres, não que as mulheres não tenham condição, mas são poucas as mulheres que se arriscam, né, são menos as mulheres que se arriscam. E você passa essa mensagem, né. Você já pensou nisso? Tipo, como você é um exemplo para tantas mulheres que sejam suas pacientes, suas amigas, familiares, essas 27 primas, como você acabou se tornando uma referência, ou pode ser uma referência importante para simbolizar essa força que a gente sabe que a mulher tem, e eu arrisco dizer que talvez até mais do que os homens, mas como isso nos dias de hoje acaba ganhando um vulto muito maior e uma relevância, né, uma importância, principalmente nos dias de hoje. Eu, então, eu não consigo pensar assim nisso, né? Mas as pessoas me falam, por exemplo, né? No Ultraman eu tenho muitas mulheres depois vieram me falar, conversar comigo pelo Instagram, porque me viram no Ultraman. E teve uma que quando eu terminei, ela veio chorando com a filha, você me deixou muito emocionada, né? Como a gente pode tudo. E teve e a eu tenho uma seguidora que eu gosto, a gente acabou virando amiga. Ela me viu no primeiro dia, ela falou: "Nath, eu estava correndo e eu vi você no primeiro dia na bike, eu fiquei tão emocionada que eu vi que era só você, aí eu troquei meus horários de treino para te acompanhar na prova. E realmente ela me acompanhava, porque eu via toda hora ela de carro, eu não conhecia, né? Mas toda hora ela gritava, Nath, Nath, de repente ela com os filhos, Nath, e aí eu acenava, Que né? Aí eu pensava, legal. quem será que é, né? Mas depois ela veio falar para mim, Nath, eu fui corredora, e depois que eu tive os meus filhos, eu achei que a minha vida esportiva tinha acabado. Quando eu vi você ali, com 2 filhos grandes e fazendo aquilo no meio dos homens, eu falei: gente, eu tenho que voltar a correr. Isso é possível. E aí ela falou: Olha voltei a isso, que correr. legal. E eu falei para ela assim: tá, deixa eu ver. Então, você tá correndo? Já corri, tô correndo. Aí eu comecei a olhar os tempos dela da corrida. Ela corre muito bem. Ela não corre bem, ela corre muito bem, sabe? 5 quilômetros ela faz para 4 e não sei quanto, sabe? De pace. Aí ela falou, tô indo para os 10. Eu falei assim, menina, você já fez uma inscrição? Você já fez uma inscrição? Ela falou, não, eu só corro. Então você vai fazer uma inscrição. Você vai se inscrever no Xterra, porque você vai para o Mundial. Ai, você acha que eu consigo? Eu tenho certeza que você consegue. Peraí. Aí eu peguei os resultados da mulherada no Xterra, Uhum. que Aham. conseguiu o Mundial, mostrei para ela e eu falei: você consegue. Então você vai fazer inscrição. Ai, Nath, vou fazer. Eu vou começar, eu vou treinar mais um pouquinho para 10 que eu vou para 10. Falei, isso, quero ver, hein? Tô de olho. E a mesma coisa fiz, e não é só mulher, né? É homem também. O meu sobrinho começou a correr, mandou para mim, Tia Ná, eu tô correndo, mas eu não tenho treino, eu não tenho planilha. Peraí, vou passar minha planilha para você. Aí eu passo a minha planilha de corrida para ele. Vamos compartilhar planilha. Não tem problema compartilhar a planilha. Pelo menos você vai estar treinando direito. E vamos marcando tudo, vamos anotando tudo. Ele fez isso um ano e agora ele conseguiu arrumar um treinador. Mas um ano ele foi com a minha planilha. Aham. Aí eu tava no casamento esses dias das minhas primas, tem aquela foto das minhas primas juntas. Meu primo chegou todo tímido, ele tem mais ou menos a minha idade.
Nath, vou te contar uma coisa. Comecei a correr. Eu falei, jura? Juro. Eu vejo você, aí eu já logo, como é que você tá treinando? Ah, eu treino assim. Você não tem treinador? Não. Vou passar planilha para você. Então eu compartilho planilha com todo mundo. Precisou treinar? Não, planilha não é o problema, você faz a minha. Porque eu acho que é assim que acaba gostando, né? E aí o meu sobrinho, como eu sou físio, meu sobrinho, mãe, tia, eu tô com uma dor assim, vamos diminuir, pode ser canelite, tatatã. O que eu posso fazer de estar ali na retaguarda? E aí, assim, a minha massagista fumava, era fumante e nunca fez nada. Aí eu falei assim, Si, por favor, né? Por favor. Cigarro já não tá nem na moda mais, nem combina mais. Ah, mas eu, Exato. eu sou muito. Vai pedalar. Será que eu consigo? Consegue. Começou a pedalar. Ela falou agora que ela não consegue trabalhar se não pedala. Todo dia cedo ela primeiro Olha, que pedala legal. para depois trabalhar. E assim muitas mulheres que e parou de fumar. E parou de fumar. E agora o último que aconteceu, né, a Rose, que eu fui ajudar a Rose, eu ia para a prova, acabei machucando o meu pé, eu falei, Rose, eu não vou competir, mas eu vou te ajudar. Eu quero te Uhum. ajudar. E vou levar duas amigas. Levei a minha psicóloga, a Paula. A Paula, Nath, mas eu não tenho nem bicicleta. Não é problema, você vai com a minha. Exato, exato. Você já vai com a minha bicicleta. É uma cota que eu tenho. E aí a minha outra amiga, e a Raquel, minha amiga, é a minha amiga e irmã. Eu falei, a Raquel, eu não sei andar de bicicleta. Eu falei, sabe sim, você aprendeu quando era criança, é só lembrar. Ela falou, como assim? É só lembrar? Boa. É só lembrar. E aí, tem o videozinho até ela tentando, a gente treinando à noite. Eu falei, é só lembrar. Lembrou? Eu vi, é. Abaixei bem o banco para ela É. conseguir botar o pé no chão, né? Que ela tinha que estar com o pé no chão. Era só ela ter a segurança de que se perdesse o equilíbrio, botava o pé no chão. Então abaixei bem o banco, deixei ela com o pé no chão. Ela treinou à noite, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Falei, pronto, é isso. Mas você vai comigo? E eu ia mesmo com ela. Só que a Rose separou as bicicletas. A Speed TT era a primeira largada. Mountain bike e afins e outras. Ah, aham, Aí eu falei, aham. de qualquer jeito. Aí eu deixei para contar isso para ela lá, né? Eu não ia com você de qualquer jeito. Mas eu quero que você saiba que isso é um voto de confiança meu, porque se eu ficar do seu lado, você nunca vai se sentir capaz de fazer sozinha. Eu quero que você, a gente já treinou, eu quero que você vá sozinha, não por mim, por você. Porque se você conquistar isso e quando você chegar ali com a sua bicicleta na linha de chegada, você vai falar: "Eu posso tudo, eu quero que você sinta isso". Eu quero que você sinta isso. E aí ela foi com medo, meio com raiva de mim, porque ela queria que eu fosse com ela. Botei ela nessa enrascada. Ai, ai, Mas ai. quando ela chegou, ela veio falar comigo, porque eu fiquei só na área de transição, eu não pude sair dali. Ela me abraçou e ela é contida, ela é muito contida. Eu senti a barriguinha dela mexer assim, ela tava chorando. E aí a gente chorou junto, né? Falei, viu como você é capaz? Né? E a Paula e a minha psicóloga, só você para me botar nessas coisas. Então, eu sou meio louca, todo mundo fala, ai Nath, você é louca, mas tem um bom coração. Porque eu acho que a gente tem que ser mesmo meio louco para enfrentar certas coisas na vida. Mas o mais importante é a gente acreditar que a gente pode, né? Exatamente, né. Acreditar que A a gente gente pode, acreditar é o primeiro passo talvez, né, para que a gente realize as coisas que a gente né? pode realizar. É, Eu é. acho Se que livrar dessas barreiras, desses preconceitos, desses paradigmas que muitas vezes nos freiam, né. exatamente. Eu tive problema de saúde. Então eu tive 11 tumores pulmonares já. Isso é uma coisa que eu não falo. Caramba, meu. É. E aí, quando eu passei por isso, eu tive uma perda pulmonar, né? Eu tenho uma perda pulmonar de 17%, que não é pouco, né? 17% não é Pô, pouco, né? exato, é. Mas
E o que faz para reverter isso? Não faz, porque aí onde eram os tumores, fibrosou e eu perdi ali. Mas, do Uhum, mesmo tempo, eu tenho que manter ativo o restante. Então, claro. eu preciso do exercício, né? Uhum. O remédio para mim é exercício, né? Que bom, né? Então, Para que você é bom. ótimo. E quando Você eu tem uma passei, desculpa. né? E quando eu passei por, e até eu não falo isso para não parecer assim, é desculpa para de repente não, por isso que eu não, eu não falo. Até muita gente vai ficar sabendo disso aqui, por aqui, inclusive meus pais, que eu nunca falei. Mas eu passo, porque eu passo essas coisas sempre sozinha, né? Eu falo, é uma cruz minha, eu que tenho que aguentar o tranco e vambora, né? Meus filhos não ficaram sabendo, sabiam assim, mais ou menos que eu fiquei um tempo sem poder treinar, né? Enquanto a gente estava pesquisando como é que era, o que, que ia fazer, se ia ter que operar e tal. E, enfim, então eu acho que eu não posso perder tempo. Né? Por isso que eu me meto nessas provas cada vez maior, porque eu quero e eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter. Né? Eu não sei quanto tempo eu ainda posso fazer isso. Né? O meu treinador falou para mim assim, Nath, você tem certeza? Não é muito precoce? Você só fez um Ironman full e já vai para longa distância? Eu falei, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque no Ironman, e isso eu tive comprovação, no Ironman, eu fui bem, assim, bem para mim, né, na natação, porque eu não sou boa de natação, saí inteira. Depois na bike fui também, não fazendo tempo, mas estava bem. Quando eu cheguei na corrida, eu me senti inteira, eu estava inteira para correr. Nos primeiros 300 metros eu tive uma lesão que a gente chama lesão da pedra tirada. Já ouviu falar? Não. É como se você sentisse uma pedra, é uma pedrada mesmo. Alguém tivesse dado uma pedrada em você. Foi na panturrilha. E aí eu não tinha força para trazer mais a minha perna. Minha panturrilha soltou Uau. mesmo. Eu tive Uhum. secção de músculo. E aí eu não conseguia trazer a perna. E eu tentando correr e minha perna não vinha. É uma Uau. coisa muito louca. Porque você quer, mas não vem. Aí veio o médico e tal, lá do Iron, falou: você vai sair, como é? Meu filho. Aí eu falei: quanto tempo eu tenho para terminar a prova? Tanto tempo. Olhei pro relógio, então eu termino. E aí eu fiz 15 quilômetros arrastando uma perna. Arrastava uma perna. E aí todo mundo querendo ajudar, né? Porque todo mundo quer ajudar aquela rua ali. 15 quilômetros eu arrastei a minha perna, puxando a perna. Porque eu não conseguia dar a passada Uau, eu nunca ouvi falar nisso, síndrome da perna atirada. da pedra Pedra tirada. atirada. Aí eu cheguei no médico, no posto ali, falei pro médico assim, doutor, por favor, me ajuda. Me dá alguma coisa, porque eu quero terminar. Minha cabeça tá boa, meu corpo tá bom, só que a minha perna não vem, ela não me responde. Aí ele olhou e tal, ele falou: olha, remédio eu não posso te dar, porque senão é doping, eu vou ter que tirar você da prova. O que eu posso fazer é alongar. Eu vou alongar, mas eu vou machucar mais. Aí depois você tem que ver com o seu médico, mas para te alongar vai machucar mais. Eu falei, tudo bem, eu só quero terminar a prova. Aí ele alongou, fez o alongamento. A hora que ele abriu a Kombi, a van para pegar, cheio de homem lá, chorando, reclamando. Aí eu falei, eu sou forte mesmo, eu sou forte mesmo, eu vou dar conta. Aí ele me alongou, eu falei, opa, consegui. Aí eu já conseguia trazer a perna. Comecei a andar, trotar, passou uma senhora do meu lado, falou assim, você tá querendo ir? Contei para ela, vamos comigo. Eu sou educadora física, a gente vai parando a cada sei quantos quilômetros, eu te ajudo. E aí foi indo, eu fui pegando ritmo, eu percebia que andar piorava, doía mais, então eu não parei de trotar. E aí ela falou, vai embora, vai que você já tá mais rápida que eu, o meu é o terceiro Ironman, só vim por causa do meu marido, sabe que legal? E só tô aqui por Que causa do meu legal. marido, e pode ir que você pegou, agora você vai. Aí eu fui indo, quando eu tava chegando,
o meu treinador veio encontrar comigo. Sabe aquela rua que é super escura Aham, do Ironman? Que você aham, não vê quase nada, você só escuta a passada, né, das aham, pessoas. O aham. meu treinador veio me buscar, ele Nath, Nath, me procurando. Aí eu tô aqui. E aí eu já tava exausta, com dor, né? E assim, querendo chegar, só queria chegar. Aí ele falou, Nath, vamos fazer o seguinte, ele ligou, mandou mensagem para a equipe, e aí todo mundo começou a mandar mensagem para mim e ele botava para eu ouvir. Aí, né? Aí eu peguei o gás que Uau, que faltava. legal. A hora que eu Claro. saí Nossa, a dessa energia que você que precisava. eu precisava, a hora que eu saí dessa rua, meu filho, o Daniel, estava me esperando. Falou, mãe, eu vou com você. Eu falei, mas você não pode correr do meu lado, né? Não pode, senão eu sou desclassificada. Aí ele falou, eu corro. Aí ele corria do outro lado da rua, mas Sim. junto comigo, né? Junto comigo. Então ele foi comigo até quando a gente chega na rua e falta 1 quilômetro e pouquinho, né? Ali. Uhum. Nesse 1 quilômetro e pouquinho, eu encontrei a minha amiga, a minha Iron Sister, a Júlia, que a gente se fez amizade pelo Instagram e a gente se conheceu lá e fizemos a prova juntas. Aí eu falei, você tá me esperando até agora? Tava frio. Ela falava, tô te esperando porque eu queria ver você chegar. E ela sabia que eu tava machucada. Aí ela foi de um lado e ele de outro. E esse momento é muito emocionante, né? Falar, meu Deus, eu tô chegando, eu tô conseguindo, né? E aí, a hora que eu fui para chegar para entrar no tapete, ela falou: agora essa hora é só sua. É só a sua. Entra só você. Aí o Daniel deu a volta para me encontrar do outro lado, e aí eu entrei chorando. Eu tirei, eu lembro que eu tinha tirado um do braço, como é que a Uma gente chama? manga, manguito. O manguito, e botei na panturrilha para apertar, porque ela começou a inchar, né? Para dar uma compressão e eu consegui chegar. Então na foto aparece eu assim, eu subi lá como se eu tivesse ganhado. Meu filho, sobe lá, mãe, pra gente tirar uma foto que você ganhou no Ironman. Mas para você foi a sua vitória, né. Foi a minha Essa é a sua vitória, vitória. Isso é legal do Ironman, não é porque é? cada um é um vitorioso para si mesmo, né, para Né? suas circunstâncias, para os desafios que enfrentou, para os seus É. propósitos, né. Não é? E foi por isso que eu falei, depois daqui eu posso tudo. E aí meu treinador, você tem certeza? Você só fez um É. Ironman full. Eu tenho absoluta certeza. Aí quando tem, por exemplo, o Denis da Cronos, ele fala para mim, ele fala assim, olha, tô lançando uma prova, é uma prova teste. Tô dentro. E aí por isso que normalmente eu sou a única mulher, porque Aham, só topa quem é louco, né? E aí tô aham. dentro, eu vou. Por isso que vai. Aí eu fui. Ah, agora eu quero o Ultraman. O professor, o meu treinador, tem certeza? Tenho. E aí isso foi até uma coisa assim. Eu vou falar aqui agora, porque é uma coisa que. E eu não tinha falado antes, é uma coisa que ainda tá doendo em mim, porque eu fiz Ultraman agora há pouco tempo, né? É. Inclusive mudei de treinador, porque eu tive todo o apoio do meu treinador, ele esteve lá o tempo todo comigo. Né? Depois você decide também se isso é bom de colocar, né? Mas ele teve todo, eu tive todo apoio. Eu acordava com ele chacoalhando o que eu tinha que tomar, né, meu suplemento antes de qualquer coisa. E, e depois da prova, eu fiquei sabendo que ele falou para todo mundo, menos para mim, que eu não terminava essa prova. Que ele achava que eu não terminava essa prova, não ia ser capaz de terminar, de concluir essa prova. Isso me doeu porque ele sabe a atleta que eu sou, que eu nunca desisto. Não importa como eu vá chegar, eu não desisto Uhum, de fazer uma prova, uhum, né? uhum. E ter falado para todo mundo, menos para mim, Exato. né? Isso doeu muito em mim, né? Eu fiquei muito mal. Eu demorei para recuperar porque a gente estava junto há quase 7 anos, né? É muito tempo e para mim ele era um irmão, né? Como um irmão. Eu falava para ele tudo, o quanto a gente já treinou junto, desabafando. Ele falava as coisas para mim, eu falava as coisas para ele, de irmandade mesmo, né? E ele falar uma coisa dessa, eu falo, gente,
a única coisa que um treinador não pode deixar de fazer é ser sincero com o atleta. Ele podia ter falado para mim, Nath, eu acho que você não termina, é uma prova, você não está preparado, mas para mim, Exato, claro. É. né? E, e para mim, foi ótimo, eu terminei, né? Eu terminei, e eu sabia que eu ia terminar. De um jeito ou de outro eu ia terminar. Quando estava no último dia, apertado o horário, né? A hora, o tempo, né? Eu sei que eu poderia ter feito uma corrida muito melhor do que da que eu fiz, né? Eu sei, eu conheço a minha corrida, poderia ter sido melhor. Não foi porque muita gente falando. Isso a Ironman falou, Nath, a próxima, isso é para você aprender, a próxima é você e alguém. E se ficar alguém perto de você, você manda calar a boca. É assim que a gente faz. Manda calar a boca. Porque ali é o seu momento e você tem que concentrar, né? Quando eu cheguei no Monte Valério, que era só um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que aí a gente falando, conversando, tentando distrair a dor, que eu já tinha uma dor no quadril, não conseguia andar, não estava conseguindo correr, não conseguia subir trotando. Aí apareceu o Alexandre Ribeiro e a Ana Lúcia Gil. Aí a Ana Lúcia Gil falou para mim assim, para de falar agora. Vocês todas parem de falar. Você está falando muito e está queimando energia. Você está gastando energia. Fica quieta. Para de falar. Você só tem que correr. Senão você não vai chegar. Ah, a hora que ela falou isso aí, eu abri a boca a chorar. E eu olhei. Alexandre, Alexandre. Aí eu falei, como é que eu faço? Você sabe como que eu tenho que chegar? O que eu faço para chegar chorando? Ele falou, Nath, com toda a tranquilidade dele, você quer chegar? Quero. Então você vai fazer o seguinte, você vai correr 2 e andar 2. Correr 2 minutos, andar 2 minutos. Correr 2 minutos, andar 2 minutos. A hora que você achar, descansei, você corre 2 minutos e anda 1 minuto. Você fazendo isso, você vai chegar. Coloca alguém para controlar seu tempo, nisso o Daniel já estava comigo. Aí o Daniel é bom de horário, de tempo, de relógio, ele começou a controlar meu tempo, ele só foi falando, corre, anda, corre. E para terminar esse Monte Valério, que era um suplício, é uma coisa, terceiro dia de prova. Depois de 50 quilômetros, você ainda pegar um Monte Valério, é para matar. Aí eu não consegui, a Fernanda, que era minha staff, minha capitã, a Fernanda falou, Nath, você vai andar no meu ritmo, que ninguém ganha de mim na passada rápida. E aí porque ela é grande, comprida, e aí a gente foi no ritmo dela. Quando descemos, terminamos o Monte Valério, aí nós entramos no esquema do Alexandre Ribeiro. 2-2. Que, na verdade, o Lucas já tinha me ensinado, já tinha falado disso. Mas na hora ele não lembrou de falar. Ele acabou não falando para mim. Primeiro que ele ainda estava com outro atleta, né? E agora eu penso, segundo, que eu acho que ele achou que eu não ia terminar. Eu não sei, né? Por isso que eu fiquei tão aborrecida. Mas ele sabia dessa estratégia. Em outras provas ele me deu essa estratégia. Bom, aí eu começamos com essa. E aí, nesse momento, faltando 12 quilômetros, chegou uma corredora nossa, Jessiquinha, corredora da LV. Ela é muito boa, ela ganha tudo, ela já foi para fora, já foi para, acho que pro Havaí correr, enfim. Ela chegou para me dar ritmo, né? Que isso é importante nesse momento, né? Dar ritmo. Quando ela, aí nós passa bonito, Nath, nós vamos passar primeiro na linha de chegada para depois voltar. Você passa bonito, não passa morrendo. Aí passamos bonito. Pronto, aí a hora que nós passamos, eu falei, quanto que falta? Ela falou, até onde que eu vou? Aí a hora que ela mostrou até onde eu ia, eu falei, você tá de sacanagem comigo? Não, você vai correr até lá e a gente volta. Bati lá, quem que eu encontrei de novo? Ana Lúcia Gil e Alexandre Ribeiro, né? Aí nós fomos voltando. Antes de terminar esse pedaço que é muito emocionante, eu tive uma amiga, eu tenho uma amiga, a Júlia Marcondes, que treinou comigo todo o período.
ela correu os 83, ela correu 83 quilômetros comigo. Tem marcado, ela mostrou para mim o relógio. E Caramba, ela meu. é sprinteira, ela treina para 5. Ela correu Caramba, meu. 83 quilômetros comigo. Nossa, deve estar quebrada até hoje. Não, a bicha é muito forte. Ela não reclamou, ela não falou um ai, ela não chorou. A hora que comecei a pesar tudo, ela ia ficando com as minhas coisas. Eu tirei meu relógio, porque tudo pesa, né? Tudo pesa nesse momento. Aí tirei meu relógio, dei para Eu ela. imagino. Teve uma hora que eu queria tirar o óculos e eu não conseguia trazer a mão. Aí ela falou: o que está acontecendo? O que você quer? Eu falei: tirar o óculos. Aí ela tirou meu óculos. Ela estava muito melhor que eu. Bom, chegamos lá, Ana Lúcia Gil, para voltar os 12 quilômetros. Os 6, né? A volta. Aí a Ana Lúcia Gil, todo mundo quieto, todo mundo quieto. E isso a Fernanda ia controlando. Gente, vamos parar de falar, que a Nath tem que chegar, senão ela vai ficar muito nervosa, se não der o tempo dela, ela vai ficar muito frustrada, porque a Fernanda me conhece. Aí o marido dela falava assim, botava no Strava para ver qual que tinha que ser meu pace, né? E aí eu falava: Rodrigo, vai dar tempo, Rodrigo, vai dar tempo. Ele falava: dá, Nath, fica tranquila. Aí virava pra Fernanda: Fernanda, agiliza, rápido, senão vai dar tempo. Então ele me acalmava e botava fogo na Meu Fernanda. Deus do céu. Tudo ali. Aí, quando estava faltando 3 quilômetros, a Ana Lúcia Gil chegou, né? E aí, nesse momento, eu gosto de saber. Eu sempre peço para falar, porque eu gosto de chegar com sprint. Toda prova eu chego de sprint final. Eu gosto. Aí eu falei para Jessiquinha: quando faltar 3 quilômetros, você me avisa? Tá. Aí a gente já não parou mais de correr. Quando faltar 2 quilômetros, você me avisa? Aviso. Aí eu já acelerei um pouquinho. Quando faltar 1 quilômetro, você me avisa? Ela falou: Nath, 1,5 km é a ponte. Passou dali mais um pouquinho é 1 quilômetro. 1,5 km ponte, mais um pouquinho 1 quilômetro. Nós passamos a ponte, eu falei: olha, eu vou acelerar. Quem quiser, vem comigo. Aí o último 1 quilômetro, aí quando faltou 3 quilômetros, a Ana Lúcia Gil veio falando do meu lado, foi muito lindo. Porque eu estava muito cansada e ela falou: você vai entrar agora na rua e você vai ser ovacionada, porque assim, tá parecendo o final de Copa do Mundo. Tá todo mundo na rua te esperando, porque eu era a única mulher, né? O pessoal da praia tá na beira te esperando, o pessoal dos restaurantes, dos prédios, estão tudo fora esperando você passar, né? Mas eu quero que você esqueça todo mundo. Eu quero que você concentre no seu corpo. Você concentre na sua respiração. O oxigênio vai entrando e eu vou falando e eu quero que você vai prestando atenção. Eu só vou mostrar para você, com o dedo apontar para você não pisar em buraco, mas eu quero que você escute só a minha voz. E ela foi falando comigo, ela me botou num transe, num estado de meditação ali na corrida. O oxigênio está entrando, está passando pelas suas células todas, passou pelo pulmão, ele está espalhando na corrente sanguínea, está chegando no seu pé, está chegando na sua perna, o seu quadril, você está movimentando tudo, está tudo em harmonia e está tudo forte e foi acontecendo. Ela foi falando e foi acontecendo. Foi uma coisa muito louca. E eu não escutava mesmo ninguém. Quando eu falei, falta 1 quilômetro, agora eu vou acelerar, e tem um vídeo que eu botei inclusive em câmera lenta, eu e ela, a gente completamente sincronizada, perna e braço, igualzinha, né? Mas eu tava rápida, é que eu botei em câmera lenta. Eu Aham, cheguei em sprint, ela do meu aham. lado, a Ju do meu lado, que tava o tempo todo, e todo mundo para trás, né, que tava me acompanhando. E meu ex-marido estava lá me acompanhando, o Du me acompanhando, o meu Que filho, legal. Daniel, de bicicleta, o Lucas aqui atrás, estava todo mundo comigo. Só que eu não sabia de ninguém, eu só estava ouvindo a Ana Lúcia Gil, né? Depois que eu vi, e aí eu cheguei, foi lindo a chegada, foi emocionante. A hora que eu vi o vídeo, com 22 motos, com a sirene ligada junto comigo, foram os 22 me buscar. Eu voltei, eu vim escoltada.
eu chorava. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu choro, né? O Luna foi sensacional. Ele quis que todos estivessem lá para me esperar. Isso só acontece em Ultraman. Por isso que eu gosto tanto de provas de endurance também. A gente é tão cuidada, né? A gente é tão abraçado e acontece mais de um dia. Porque eu sinto tantas coisas, acho que você já percebeu que eu sou muito sentimento, né? Eu sinto tantas coisas que um dia de prova é pouco para mim. Não, Eu e as provas de Ironman, essa de franquia principalmente, elas não têm esse astral, não, né, é assim, completamente no diferente. Ironman do Havaí, e faz muitos anos que eu fui, você vê que eles tentam, mas já naquela época já era uma coisa mais tipo, sabe, mais para inglês ver, né, pelo Aham. menos a minha sensação, tem gente que discorda. É, Agora hoje em dia virou uma coisa mesmo de fazer a selfie, né, comprar é, roupa e fazer a é, tatuagem, é. e ainda essas provas como o Ultraman, o UB, eu não conheço o Insano, mas eu imagino que sim, outras provas que eu já recebi aqui também de triatlon extremo, você percebe que os organizadores eles querem valorizar isso, que também para se colocar diferentemente da prova de maior sucesso, que são as provas de franquia. E Sim, isso atrai muita gente e gera esse tipo de emoção que você está aqui, né, que você descreveu é, aqui muito bem, e cria mesmo em quem tem essa vontade e topa participar dessas provas, essa afinidade que diz: "Isso você só encontra aqui, isso você só encontra é, nessas provas", é, que não dá para você fazer uma prova com a emoção que você está fazendo ou com a atenção que você recebeu da Ana e do aham. Alexandre, se tiver 4.000 pessoas lá largando, é Não, impossível, é impossível, né, se impossível. tivesse 550 mulheres, É, não dá, é, né. Então é um grande diferencial e um apelo muito legal, na minha opinião, e por isso que eu acredito que tenha bastante espaço para essas provas eu crescerem nesse também. sentido. Não vai Crescerem ter 1.500 muito. pessoas, mas para se tornarem objeto de desejo, né, das pessoas. Isso. Eu recebi agora recentemente pessoas que correm ultramaratona, e parece que, por exemplo, a Ultra Trail do Mont Blanc, que já é uma prova grande, a maior prova, que é tipo o Ironman do Havaí, das corridas de montanha, Aham. ela ainda mantém isso. Mas eu li agora recentemente que o Ironman comprou a Ultra Trail do Mont Blanc, Ah, que vai ser legal para difundir a corrida de montanha, mas muito provavelmente vai acabe perder um pouco do virando. espírito, porque é assim que as coisas funcionam no mundo É, capitalista, e não dá é, para você querer que um evento seja grandioso não em é. todos os aspectos e mantenha essa atmosfera ohana e tudo mais. É. Agora, ouve isso daqui, por favor, Natália. Não deu para ouvir? Não. Ah, espera aí, tá muito baixo, espera aí. Preciso aumentar aqui o volume. Ah, eu acho que eu sei por quê. Aqui, ó. Oi, Nath, minha amiga, porque eu tenho orgulho de te chamar de amiga. A gente se conheceu literalmente pelas redes sociais. Você me mandou uma mensagem com muito carinho, que você me admirava como atleta, como pessoa, como mãe. E daí surgiu uma amizade. Eu sou muito feliz em ter você na minha vida como minha amiga. E assim, tudo o que eu vejo que você faz é com muito carinho, com muito amor pelo esporte, orgulho de ser mulher, orgulho de ser Ironmãe, que você é. Nós somos mães de ferro, somos mulheres guerreiras, mulheres apaixonadas pelo esporte, pela vida. E eu sinto muito orgulho de você, minha amiga. Eu te desejo toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo e te desejo todas as conquistas, não só no esporte, mas também na sua vida pessoal, porque você merece. Fica com Deus, um beijão, sucesso sempre e conta sempre comigo. Um beijo. Ultra mãe, ultra guerreira, ultra woman, ultra tudo, vencedora. Parabéns sempre, sucesso. Eu tô aqui fazendo o que eu faço porque eu me inspirei na Rose. Ela é minha grande inspiração. Acho ela uma atleta sensacional. E depois que a gente ficou juntas em 2019 na prova, né? Isso só
fortaleceu e cresceu, porque eu conheci ela, a história dela, ela me contou coisas que a gente só sabe de amigos, né? Entre Uhum. amigos, que não sai na rede social. É, e, e a gente virou muito parceira, assim, de tudo, né? Eu sei que ela torce por mim. Eu vou contar uma coisa no final da. Eu fiz uma vaquinha, né, pro Ultraman, que eu tava precisando de algumas coisas e eu não conseguia dinheiro. Aí eu resolvi fazer o sorteio, né? Ela falou, Nath, por que você não faz uma rifa e eu consigo os óculos para você fazer a rifa. E aí a gente fez a rifa e faltavam 18 números para eu vender. Eu não conseguia vender, não conseguia vender. E aí eu falei, Rose, eu acho que eu vou abrir assim mesmo, sem esses 18 números, eu vou, porque eu não posso mais enrolar, todo mundo perguntando, né, se não vai sortear, não vai sortear. E o Iron Pai escutando junto, né? Eles são muito, eles são um casal sensacional. Aí ele falou, Nath, tá faltando quanto aí para fechar? Eu falei, faltam 18 números. Aí ele falou, então faltam só 3, porque eu tô arrematando 15. E ele arrematou 15 números para mim ali e aí eu já consegui vender os outros 3. Eu falei, então nós vamos sortear à noite. Aí quando eu sorteei, adivinha quem ganhou? O Marcelo, Iron Pai. Ah, meu Deus do céu. Aí ele falou, isso, você vê como quando a gente faz a coisa de coração, as coisas acontecem, né? E tudo ela me ajuda. Quando eu estava numa situação difícil lá no Ultraman, que aconteceu lá a discussão e tal, eu não sabia o que fazer, eu fui pro quarto, liguei para ela e falei, Rose, o que eu faço? Né? Então é sempre assim, quando eu preciso de um socorro e eu preciso de uma pessoa que saiba o que acontece ali no Ultra, que vive isso, mas que pense como eu, porque a gente é muito parecida, eu ligo para ela, né? E porque eu sei que aí ela vai tomar a melhor decisão e ela é uma pessoa muito racional. Ela é assim emotiva como eu, mas ela é racional também, sabe? Não, Nath, você é assim, assim e ponto, sabe? E isso é legal. Então, eu tenho amigas assim, eu acho que a gente puxa para nossa vida o que a gente precisa, né? Não, e eu acho que assim, as pessoas também a Rose, que é fortíssima como você, vocês também se atraem porque vocês veem essas semelhanças, né, são mulheres fortes, nitidamente, E né. A Rose quando fez o Ultra, ela chegou em segundo, atrás de um homem só. A corrida da Rose é até hoje a melhor da história do Ultraman. Ah, eu não sabia, uau. É, Então, é assim, é uma coisa caramba. muito forte, né? Muito forte. E eu sei que eu não sou nem metade forte como ela, mas a vontade, né? Porque eu falo, Rose, vamos combinar. Eu comecei a minha vida de triatleta com 37 anos, né? De triatleta mesmo. Você começou com 17. Vamos combinar que 20 anos faz muita diferença, né? Aí ela falou assim, Nath, eu estou encerrando a minha vida de ultra agora, porque eu tenho outros projetos, né? E aí eu até falo, eu quero estar nos projetos com você, eu não quero que a gente se perca, né? Falei, então, como você estava 20 anos na minha frente, agora falta 20 anos para eu chegar até você. Aí, quem sabe eu mais velha consiga um troféu de Iron Man, né? Porque aí eu até lembrei tem gente que fala assim pro Pedrão, mas você não acha que já deu, né? Já deu? Ele fala, meu filho, não. I am the best, fucking the rest. Falou mesmo, ele fala mesmo. Então, Ai, ai. eu parafraseio aqui a frase do Pedro, I am the best, fucking the rest, né? E eu vou até onde eu conseguir, independente da idade. Eu sei que eu sou uma pessoa forte,
não preciso ter grandes números, eu não preciso provar nada para ninguém. Né? Eu preciso sempre mostrar para os meus filhos, não desista nunca. Né? Quando eles eram pequenininhos, a gente fazia judô, eu falava assim, olha o que está falando no hino nacional. Os teus filhos não fogem nunca à luta. Porque fala isso no... Né? Então eu falava do hino nacional. Os filhos da pátria não fogem nunca à luta. Então a gente não pode fugir nunca à luta. Né? O Daniel, às vezes, na quadra, estava desanimadinho, chorando. Eu falava, filho, não terminou. Volta para lá. Mas eu vou perder, não tem mais jeito de recuperar. Não interessa. Termina de cabeça erguida. Vai lá e termina o que você começou. A vida é assim, a gente tem que terminar tudo que a gente começa. Não interessa o quanto difícil esteja. Você foi fazer uma coisa, vai e faça do seu melhor jeito. Vai ter sempre alguém melhor. Na vida é assim, sempre tem alguém melhor. Não pense que você vai ser o melhor, sempre tem alguém melhor, mas faça o seu melhor. Para quando terminar você falar, pelo menos eu fiz o que eu podia. Né? A paz de espírito. Isso é que traz tranquilidade pra gente, A né? E paz deixa a de gente dormir espírito. tranquilo. Né? A paz Paz de de espírito. espírito. Você dá Né? o seu melhor, não importa o que É, os outros estejam fazendo. Porque mesmo que você não consiga aquilo que você quis, você fez o seu melhor e no dia seguinte você vai levantar e vai começar a construir de novo o seu né? caminho para chegar onde você quer chegar. Né? Exatamente. Eu eu estava tentando trocar minha bike, vender a minha bike para arranjar uma bike competitiva para fazer o Fodax, né? Porque o Fodax é uma outra prova, né? O Fodax Man é subida, então eu precisaria de uma speed boa. Eu tenho uma speed, mas a minha já é meio velhinha. E é uma ótima speed, é uma quota, é carbono, comprei de uma amiga minha até, uma ciclista super forte. Mas já é velhinha, não é mais competitiva, é 10 velocidades e tal. Aí eu falei, bom, eu preciso comprar uma. Aí eu botei a minha venda até para trocar, mas aí eu comecei a ficar agoniada, não vai dar tempo, eu ainda estou pagando o UB, ainda tenho... Eu falei, quer saber? Não vou fazer agora. E no momento que eu decidi não vou fazer agora, porque é inviável, eu machuquei o meu pé. Aí eu falei, tá vendo? Os céus estão, né? Exato, Não é exato. hora. A gente E a tem prova que... o Fodax vai continuar aí, você vai ter oportunidade de Sim. fazer. Aí eu falei pro meu treinador, o Caveira, eu estou com o treinador da BR. O que você acha? Eu faço para completar, porque eu sou capaz, ou você... Ele falou assim, bom, nós perdemos já o treino de base, né? Perdemos de treino de base. Você vai ter que já entrar no volume. Eu prefiro ser mais conservador. Se você entrar já no volume, pode ser que você machuque, né? E você comprometa a prova que você quer fazer, que é o Mundial. É outra coisa que a gente tem eu tenho conversado, eu queria fazer o UB, mas ela é muito próxima do Mundial, e o meu patrocinador quer que eu faça o Mundial. Ele quer que eu faça o Mundial, né? A gente Uhum. tem que entender, às vezes, ele tem razão. O Mundial de Ultraman? É Brasil Ultra Tri, para você entrar na Ah, sim, a prova contagem. do Daniel. Isso, a Sim, prova do Daniel, que aí você entra na isso. listagem lá mundial, né? É da Utah. Isso mesmo. E aí ele falou, pode comprometer isso de você, para você. Você quer correr o risco? Eu falei, não, não quero correr o risco, né? Porque a gente também tem que entender o corpo, né? Se não tá legal, ou se a gente sabe que recuperar de uma lesão já demora um pouco mais do que antes demorava, né? Aí você mais do que nunca sendo fisioterapeuta, né, tendo toda essa experiência profissional, né, do teu ofício. Né? Aí eu falei, então tá, vamos fazer. Agora tá assim, eu queria muito fazer o B e ela, né? Então nós estamos nesse Mas impasse. no Ultra Tri, o duplo Ironman, né, O duplo o Ultraman. contínuo. Eu quero o Isso. duplo Aham. contínuo, né? E por enquanto eu acho que eu sou a única inscrita nesse duplo contínuo, né? Tem a Aline, parece que está no triplo contínuo.
A Fernanda Moraes está no triplo, que não é contínuo, né? É um por dia. Um por dia. Mas o duplo contínuo eu sou a única inscrita até agora, né? E eu gosto dessas coisas, de ser a única, nisso quê. Ô, Natália, e como é que você se enxerga daqui a 5 anos, com 55? O que que você vai estar? Já vai estar no quíntuplo, vai estar no deca? O que que você quer fazer? Eu quero, já está no quíntuplo, né? Eu quero estar tentando conseguir o quíntuplo. E quero já tá aparecendo, pelo menos ter eu tenho o sonho de ter um resultado bom no Iron mesmo. É que assim, no Iron Full, porque no Iron meio, eu vejo os tempos, eu já estaria ganhando, né? Se eu tivesse competindo meio na minha categoria, eu já estaria ganhando, Aham, né? aham. Mas eu gosto dos endurances, né? Então eu não tô lá. Mas é só também trocar a chavinha aqui. Vamos fazer uns 2, 3, e aí eu tenho. Então, assim, eu peguei o resultado do São Paulo, né? Do meio de São Paulo, eu falei, gente, eu conseguia primeiro lugar na minha categoria. Olha que legal. Aí eu falo eu não falei com o meu patrocinador ainda, mas ele fala assim pra mim: "Vambora". Tudo ele topa. Vambora. E eu tenho que falar que eu tenho um patrocinador só. Você acredita? Eu tenho um Pode patrocinador. falar, claro. Eu tenho um patrocinador que é o Dr. Félix Castro. Ele escutou uma vez uma entrevista minha e falou: Nath, eu quero te ajudar. Né? Que Quando eu estava fazendo legal. vaquinha, fazendo, né, juntando dinheiro, ele falou: eu quero te ajudar. Tudo que for no seu pé, eu te dou. Né? Ele é de uma clínica de. Ele é médico de cabeça e pescoço, médico da tireoide e oncologista de cabeça e Uhum, pescoço. E uhum. ele falou que ele só tem menos pacientes mulheres do que ginecologista. Olha a quantidade de paciente mulher. Caramba. Só Uau. perde para ginecologista. E ele falou: Aham. e você inspira muito. Eu quero que a minha clínica tenha a sua cara. Essa, sabe, de poder, de fazer que mulher pode e vai e Que conquista. legal. Legal, né? Então, ele é meu patrocinador. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha, a Nádia, e ela é uma graça, ela que controla tudo. Por exemplo, fala, eu quero perder peso. Nath, calma, não é assim. Vamos devagar. A vida inteira a mulher quer perder peso, né? Vamos falar que é uma verdade. Toda mulher quer perder peso, né? Só que eu não tenho biotipo de magrinha, né? De longelínea. Mesmo que eu fique magra, no UB, você vê meus vídeos de UB, eu tava com 12% de gordura. Pra você ter uma ideia. Uau. 12%. Qual o seu peso? Qual é o seu peso 60 normal, Natália? quilos. Então, Aham. 60. Magra, eu fico com 57, mas aí perco massa. Eu não Uhum. consigo ficar magra com É, massa. você é forte, né? Você Eu tem sou tônus pesada até, muscular. assim. Eu tenho É. 60 Aham. quilos, 1,64 m. Uhum. E eu fiquei com 12%. Chegando a 12, 11, não sei o quê. Quase 12% de gordura. Que é Aham. pouquíssimo para mulher, né? Exato, é. Mas magra eu nunca vou ser, né? Magrela eu nunca vou ser. E aí ela me ajuda nessas questões, a nutricionista. E a Fox Fisioterapia, que eu faço fisioterapia 3 vezes por semana. Isso é uma coisa legal das pessoas saberem. Fisioterapia não é só quando está machucado. É também preventivo, para fortalecer, para cuidar, né? Que a gente não pode só nadar, pedalar e Exato. correr. A gente tem que nadar, pedalar, É, correr e fortalecer, exato. né? É. É É, isso, a mas assim, prevenção é o melhor remédio, né? Já diz o ditado, né? Não é é, à toa. aí eu tava assim, eu preciso trocar minha bike. Gente, será que não tem ninguém que tem uma marca que fale assim, nossa, ia ser legal a Nath usar a nossa marca. Vamos deixar ela, vamos emprestar uma bike para ela, não precisa nem dar, né? Vamos emprestar uma bike para ela, que aí é o nosso nome que aparece nos ultras, né? Claro, Aí eu claro. aí eu tava me preparando para pedir inclusive é um amigo que fez ultra comigo e tal, ele tem uma loja legal aí. Até vou falar porque eu vou falar quem é uma Trek. Ele tem a loja da Trek em São Paulo. Eu falei, eu vou falar com ele, quem sabe ele
me patrocina, me empresta uma Trek, né? Para usar, que eu nunca usei Trek. A minha é uma Aham. Specialized. Aí Uhum. estava me preparando para falar abrir, né? Porque a gente tem que estudar tudo, estudar as coisas, o que vai falar. Quando eu vejo quem é a embaixadora dele, nada menos que Luciana Haddad. Eu enfiei a minha viola no saco e não Ai, falei ai. com ele. E não falei Aham. com ele. Mas aí a minha psicóloga, a Paula, que é minha psicóloga, eu acho que foi uma das que falou de mim, a Paula falou, Nath, o não você já tem. Fale com ele. Ela é embaixadora, mas de repente você é a reserva. Então, mas é isso. Eu vou tentando, e também se eu não conseguir, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Eu faço com o que eu tenho, né? A primeira prova de triatlo Isso minha, aí. a primeira prova de triatlo minha foi bem raiz. Eu me inscrevi, já começou assim. Eu me inscrevi, aí eu falei, gente, mas eu não tenho nem óculos para nadar. Peguei o óculos do Davi, meu filho. Era um óculos infantil. Mas fui. Aí eu falei, bom, a bicicleta eu tenho, não tenho roupa. Faço a bicicleta de maiô, e daí? Não é? Triatlon raiz. Não era assim? Vai voltar a ser. Eu não tinha roupa, pedalei, Exatamente. pedalei de maiô e corri de maiô. Ainda foi super elogiada, Natália, você não tem celulite? Falei, ai que bom. Ai, Então ai. sempre foi do jeito que posso fazer. Exato, E tem que ser. exato, Aí agora eu priorizei o exato. que é mais importante nessa prova para eu me preparar para a prova. Mesmo que eu não consiga trocar a bicicleta, mesmo que eu não tenha uma bicicleta mais competitiva, é suplemento. Eu me suplementar e treinar. Acabou. São as duas coisas mais importantes. Treinar e suplementar. Acabou. Né? Porque lá no UB eu sofri muito com a minha bike. Né? A minha bike é uma bike mecânica. Então, pensa 421 quilômetros, sobe e desce. E tá lá em cima, aí desce para trocar É, marcha. E não sei o quê, é, né? é, é. Quando eu cheguei no final do segundo dia da bike, o meu quadril, e assim, eu tinha cinco ciclistas na minha frente que eu podia ter pego. Dava para eu pegar, dava para eu passar. Mas aí eu já estava pensando na corrida do dia seguinte, né? É, calma aí, ainda faltou uma dupla maratona, né? É. Então essas coisas a gente pensa, tem gente que fala, ai que besteira, não é. Equipamento é uma coisa muito importante, né? Ainda mais em longas distâncias, a gente sabe que é, né? Mas aí eu falei, eu cheguei até aqui desse jeito que eu cheguei, não é isso que vai mudar a minha vida agora, né? Exato, te ajuda, mas não é o que vai, não é o que Não vai é o ser que define, determinante. não é o que É, determina, exato, né? Quantas exato, é. provas eu fiz, eu cheguei com a minha, eu tinha uma sandal, minha primeira Nossa. bicicleta, era uma sandal. E aí eu chegava na área de transição, aquelas bikes, e adivinha quem que ia para o pódio comigo? A sandal. De Isso mesmo, sandal eu subia, né? isso aí. Então, É, isso não é. Quem determina é a gente. Eu falo isso para meus filhos. Isso não é o mais importante, filho. O importante é você acreditar em você e ir, né? uhum, Isso. exatamente. Natália, Hum, cara, que conversa legal. Eu falei que dava uma conversa boa lá, quase 2 horas de muita história, inspiração, emoção. é. Obrigado. Para mim foi um enorme prazer. Quem quiser te seguir, que por acaso não te siga, quem quiser ser atendido por você, faz uma propaganda aí, um momento jabá. Quem quiser te apoiar, tem gente ouvindo a gente É. em 134, 135 países. Quem quiser, de repente, Nossa! fazer um negócio com você, comprar uma rifa, quem quiser te ajudar a comprar uma bike, enfim. Faça aí a sua propaganda para a gente encerrar essa conversa aqui sensacional de hoje. Olha, eu tenho o meu Instagram, né? O meu Instagram é fácil me achar. Nath Salles. Salles com dois L's, Salles com Nath dois com L's, Y, Nath com tudo Y, junto. isso, tudo junto. Eu tô tentando achar aqui porque eu escrevi.
É Nath Salles mesmo, foi assim que você me achou, né? Nath É que com tem Y, várias Natália Salles, tem assim, Nath Salles, infinitas, né. sem Mas é Nath underline, com Y, se eu não me engano isso mesmo, é Nath tudo com junto com 2 L's e S, dois isso. L's, ES, tudo junto, sem underline, e Nath com Y, é isso mesmo. É. Se alguém te procurar, pelo Instagram, é você mesmo ou você tem assistentes já na sua Não, rede sou eu social? mesmo, eu respondo absolutamente tudo. Eu ainda Tá. consigo, não tenho tantos seguidores assim, igual a Ana Augusta. Eu consigo Aham. responder É. tudo. Ana Augusta já deve ter gente lá, né, dos filhos Não, dela lá ajudando. porque olha, eu que tenho que 3.000 seguidores, depois do B, eu levei 2 semanas para conseguir responder todo mundo. Não é fácil, eu É, entendo isso aí, ela, não é fácil. mas É. eu respondo, eu Legal. respondo. E Tá bom. E aí, então, é através do teu Instagram que as pessoas podem te pelo meu procurar, Instagram. Eu se vou quiserem deixar no ser meu atendidos por Instagram você. o meu e-mail também. Eu vou deixar lá no meu Instagram, na parte de edição, eu vou editar e colocar meu e-mail. Acho que fica legal Isso, na também. descrição, na bio. Sim, Isso, sim, né? Tá sim. bom? E você atende em São José dos Campos, Eu, numa clínica aí? sim, Também, se tiver eu gente tenho ouvindo a gente daí. eu tenho a minha sala e eu faço home care, porque eu fiz especialização em neurologia. Eu sou especializada em neurologia e hidroterapia. Então, eu tenho pacientes idosos e também tenho atletas, né? Então, os idosos, normalmente, eu atendo em casa, reabilitação É, por pós-cirúrgica. comodidade, claro. Sim, Aham. reabilitação pós-cirúrgica ou pós-AVC. Esse idoso, eu sempre atendo em casa, né? E, normalmente, assim, eu reabilito a parte fisioterápica e já trago para o esporte. E já trago para o exercício. Isso aí. Eu tô com um paciente de 80 anos que ele sempre jogou futebol, né? E aí ele falou: "Ah, meu sonho era jogar, nem que fosse 15". E ele operou o coração. Eu cheguei nele porque ele fez uma cirurgia grande, tinha perdido mobilidade, porque eles abrem assim, né? Quando opera o coração, abre a caixa, aí É, aperta, pega é. plexo aqui às vezes, né? Então ele tinha perdido a mobilidade. Bom, voltou tudo, ele tá super bem. E agora eu tô com ele há 2 anos. E ele falou assim: "Ah, o meu sonho era chutar, jogar bola com meu neto, 10 minutinhos que seja". Falei: "Nós vamos treinar para isso". Então nós estamos treinando para ele jogar os 10 minutos de futebol com o neto dele. A gente faz treininho mesmo de futebol, aquele zigue-zague, Que correr para legal. trás. Ele tá bem. Ótimo. Bacana. É. Agora me diz uma coisa, você também está fazendo essas pinturas na casa das pessoas, se elas encomendarem, ou aulas particulares de dança? Como é que tá a tua dança? Ah, não, a minha dança tá meio parada. Eu só faço aquelas dancinhas do Reels, sabe, que aparece na. O Sei, sei. pessoal manda pra mim, olha pra você ver, o pessoal manda pra mim e fala: "Nath, olha, essa ficou legal pra você dançar". E eu treino e Ah, a pintura eu faço, eu sou boa de pintura. olha Faço, lá, para já quem estiver fiz. vendo a gente no YouTube aqui, tem uma pintura bacana É aqui uma na sala pintura da Nath, orgânica, ó. pintura orgânica, ó, isso É. aí, que legal. Bom, muito obrigado, Nath, boa sorte na tua trajetória, parabéns, adorei te conhecer, eu falei que ia dar uma conversa legal, eu adorei, tomara que você tenha gostado, Eu e adorei. quem estiver do outro lado ouvindo, e enfim, boa sorte, espero conhecê-la, em breve, É assim, pessoalmente. eu estou muito feliz, fiquei muito emocionada, lembramos muitas coisas, você me trouxe muitas coisas, muitas lembranças, é bom, né? É bom a gente lembrar e pensar na vida que a gente está fazendo, né? A trajetória. Essas coisas só aparecem em conversas assim. Que o seu programa prospere muito, porque é muito lindo, é muito enriquecedor e Obrigado, agrega, obrigado. e agrega. Eu também quero te conhecer pessoalmente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado você, Nath. Saúde para você, para os teus meninos, teus homens aí, Para vocês e boa também sorte nos seus e desafios. toda a sua família. Obrigada. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra,
Procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.